Glória a Deus, estamos aqui conectados à última aula da mentoria Bora Multiplicar, aula de número 65. Foram 3 meses e meio, 65 aulas contando com hoje, e com certeza uma grande bênção. Resolvi abrir essa aula para quem mais quisesse participar, porque eu acredito que é bênção, todo conteúdo vai acrescentar, vai expandir visão, vai enriquecer a fé, vai ativar o coração para crerem, viverem, apropriarem de coisas extraordinárias. E eu estou aqui motivado, mais uma aula, cheio do Espírito, como sempre, porque é assim que cremos, vivemos e nos movemos. E eu estou aqui motivadíssimo para poder abençoar a vida de cada um. Eu creio que o que nós estamos vivendo é algo totalmente novo, porque não me lembro, né? Eu trabalho já desde os 11 anos de idade, são 28 anos trabalhando. A internet existe já também há 2 décadas e pouquinho, e nunca vi o que está acontecendo, né? Tantas pessoas relevantes, com resultado, com agenda tão corrida, e que estão se dispondo a investir tempo para transferir conhecimento. Então, uma mentoria como essa é, sem dúvida, um grande privilégio para todos que podem participar, porque eu sei que pode parecer pedante, né, eu falar de mim mesmo, mas acredite, encaixar na minha agenda tempo, né, para preparar essas aulas, para ministrar esses conteúdos, para interagir com os alunos, tudo isso, quem está participando tem que olhar literalmente como um grande privilégio. E não só eu, né, tantos outros que estão aí, que têm a agenda tão corrida e que estão aí dispostos, disponíveis a transferir conhecimento, coração, revelação, sabedoria, tudo isso para fazer com que todos vivam realmente melhor, cresçam, avancem, prosperem, multipliquem, né? E eu creio, irmãos, que não vai diminuir, só vai aumentar. O privilégio só vai crescer. Mas, como tudo na vida, você tem que ter o coração correto para receber. Você tem que ter o coração disposto para aproveitar essas oportunidades. Porque nada adianta você ter uma oportunidade dessa e você não dá valor. Então, eu, particularmente, sou alguém que valorizo muito. Quando alguém que tem relevância, que tem conteúdo, que tem resultado, ele decide parar tudo que ele está fazendo para me ensinar, eu não perco. Eu paro para ouvir, eu capto tudo que eu tenho que captar, como o Pablo diz, eu pego os códigos e aí eu vou aplicar depois. E com certeza eu sou abençoado ao fazer isso. Então, hoje eu estou abrindo essa oportunidade para vocês e eu quero aqui entregar um conteúdo realmente relevante para te ajudar a planejar o seu ano de 2022. Eu quero te entregar um conteúdo desafiador que vai realmente fazer com que você quebre a inércia e entre em movimento em direção ao propósito de Deus, mas eu quero também te dar tarefas para você fazer, porque ao fazer tarefas você já começa a ter resultado, e aí na medida que você vai vendo os resultados surgindo, você se anima a continuar caminhando, avançando, crescendo e vendo principalmente a vida das pessoas que você ama sendo transformada, né? Sendo abençoada, e com isso você também é abençoado, né? A sensação de satisfação que é gerada quando você vê as pessoas que você ama felizes, desfrutando de algo que talvez ao longo da sua vida toda você não desfrutou, porque particularmente para mim isso é uma das coisas que me motiva, é dar para os meus filhos e para minha esposa aquilo que eu nunca tive, né? Proporcionar para eles o que nunca ninguém me proporcionou. Então eu estou aqui hoje para ensinar você a fazer isso, ensinar você a comprar memórias, ensinar você a escrever histórias marcantes, relevantes, deixando um verdadeiro legado. Mas eu já vou orar com você, porque eu oro sempre para começar e para terminar, mas antes de eu orar, eu quero lembrar você algo. Você entregou a vida para o Senhor. E uma vez que você entregou sua vida para o Senhor, Ele pegou, Ele recebeu, e é Ele que governa a sua vida. Então, você tem que acreditar que nada na sua vida é por acaso. Nada, não existe coincidência. Existe Jesuscidência. Então, tudo tem a ver com o propósito de Deus. Então, você tem que crer que se você caiu aqui nessa aula, se você está assistindo esse vídeo, é porque Deus tem um propósito. Ele quer falar com você nessa aula. Então, não saia. Fica até o final. Nós vamos ter uma caminhada aqui junto. Mais uma vez, se fosse para você pagar, custaria caro uma aula dessa. Né, uma mentoria dessa custou muito dinheiro para quem pagou e está nela e participou das outras 64 aulas.
e você está aqui agora na última aula podendo desfrutar de graça disso. Então valoriza, fica até o final, aplica o que você vai aprender e eu creio que você vai ver realmente os seus resultados serem multiplicados. Amém? Então deixa eu orar por você. Antes de orar, também antes que eu esqueça, porque eu sou bom para esquecer das coisas, amanhã, terça-feira, dia 4 de janeiro, às 19 horas, nós vamos ter o primeiro evento presencial dos empreendedores radicais em 2 anos. Ficamos 2 anos sem poder nos reunir e agora vamos nos reunir novamente. Vamos ter um evento com o nome Networking, Acelerando o Networking. Então, vai ser com certeza muito poderoso. Quero que você se organize para estar presente, você que é daqui de Goiânia e da região. E eu vou tentar, não consigo garantir, por causa da estrutura da igreja, equipe e tudo, eu vou tentar gravar ou até mesmo transmitir, mas não consigo garantir. Então, para não perder, venha. Amém? E outro recado importante, que eu também anotei para não esquecer, semana passada eu fui bombardeado de mensagens, pessoal falando, porque eu falei a respeito do resultado, que foi a plataforma que eu criei para compartilhar conteúdos, né? Literalmente é o Netflix do empreendedor e do vendedor cristão, e que eu lancei com valor promocional para realmente colocar já o máximo de pessoas dentro. E deu certo, foi uma bênção, muita gente já entrou, centenas de pessoas já estão dentro, mas por um valor ridículo, R$16 por mês, um conteúdo desse. E aí eu avisei que eu ia aumentar a partir do dia 1º de janeiro, ia dobrar, e até o final de janeiro ia chegar no valor que vale mesmo, o valor que eu estipulei desde antes de lançar, que é R$999 por ano. Mas eu lancei a R$199, agora vai aumentar para R$399. Por que eu falei agora? Porque aí muitos irmãos me pediram, insistiram, argumentaram para eu não aumentar a partir do dia 1º de janeiro, porque eles tinham que pagar cartão, me ajuda, eu tenho que receber, eu estou sem limite. E olha, eu vou falar um negócio muito sério para você aqui. Esse é um dos motivos de eu estar aqui hoje, dando essa aula para você. Esse é um dos motivos de eu ter criado plataforma, mentoria e tudo. É porque eu sou indignado com isso. Filhos de Deus que querem participar das coisas, mas não conseguem porque tem limitação financeira. Não consegue ter limite no cartão, não consegue ter dinheiro. E aí fica fora, perde oportunidades. E eu estou ensinando, estou gravando, estou fazendo tudo isso com essa motivação de não permitir que você nunca mais fique de fora de nada por causa de dinheiro. É um absurdo um filho de Deus querer as coisas e não poder, porque não tem recursos, porque não acessou ainda as promessas e a riqueza que o Senhor tem. Então, resumindo, eu resolvi ceder e eu expandi o prazo ainda esses dias. Então, corre lá hoje, resolve sua vida. clubedoresultado.com é presente de Deus para você. Eu falo isso porque não é para mim, porque tudo que está lá eu já sei, sou eu que estou ensinando. E o que são outros que estão ensinando, que estão lá dentro também, como o pastor Aloysio, Pablo Marçal, pastor Noor Pedrosa, Ricardo Martins, Ronaldo Dantas, Edilson Ribeiro, Rafael Medeiros e vários outros, e outros que vão entrar, todos esses que estão lá ensinando, eu também já aprendi isso que eles estão ensinando com eles. Então, particularmente, eu posso falar, é um presente para você. Então, valoriza, valoriza. E seja inteligente. Por que você vai pagar o dobro ou 5 vezes mais se você pode pagar o valor que está agora promocional? R$16 por mês, irmãos, olha, literalmente... oh, Deus, não vou falar o que é, não. Mas vamos lá. Deixa eu orar por você, começando o conteúdo que eu preparei para compartilhar hoje, na semana que eu quero te ensinar, na semana, né, na última semana da mentoria, que é sobre planejamento. Eu vou fazer um resumo das aulas que eu já ministrei nessa semana e vou entregar o conteúdo da última aula. Então, conecta comigo aí, não saia, vença a tentação de dispersar e fica aqui porque Deus tem algo precioso para entregar para você. Não é uma coincidência você estar nessa aula comigo e eu vou abrir também para perguntas, para interação, para testemunho, para tudo isso, no devido momento. Mas primeiro, feche seus olhos aí, vamos orar. Pede agora para Deus falar com você. Fala assim, Senhor, que o pastor tenha aberto essa aula só por minha causa, para que eu veja claramente o Senhor falando comigo, amém? Então, feche seus olhos. Pai, no nome de Jesus, eu começo essa aula hoje com uma única motivação, que eu seja a boca do Senhor na vida desses irmãos, que o Senhor me use para largar fé, que o Senhor me use para capacitá-los, instruí-los, engajá-los nesse propósito poderoso que é eles viverem a plenitude dos planos do Senhor.
Pai, o Senhor é um Deus que planeja. O Senhor é um planejador. E que assim, ó Deus, eles aprendam hoje também a planejar. E que eles venham desfrutar daquilo que o Senhor gerou no coração deles e os habilitou, os capacitou, os ungiu para viverem e desfrutarem de tudo isso, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, 99 pessoas na aula. Irmãos, eu vou pedir um favor para você agora, carinhosamente. Tem alguns que estão dirigindo, como o Jason, por exemplo, que é esse teto solar aí maravilhoso agora do carro novo do Jason. Está aí agora com o carrão, né? Comprou de mim, aleluia. Aleluia! O cara prosperou na mentoria, tá vendo? Começou a mentoria de um jeito, terminou de outro. E é verdade. Mais do que o dobro do valor, ó. Tá vendo? Tenha certeza que a mentoria fez parte disso aqui, com certeza. Amém. Tá aí, tá batendo de Land Rover agora, aleluia. Então é o seguinte, se você estiver dirigindo, não faz isso não. Mas se você estiver parado, faz um favor para mim agora. No grupo onde você pegou o link aqui para mim, para entrar na aula, pega esse link agora com a mensagem que eu mandei e sai disparando para todo mundo agora nos seus outros grupos de WhatsApp. Faz isso para mim, por favor. Chama mais gente para participar dessa aula, porque com certeza o que eu vou falar aqui tem potencial. Vou falar, pode parecer arrogante o que eu vou falar, mas o que eu vou falar aqui tem potencial de mudar histórias, de restaurar famílias, de mudar realidades financeiras, mas principalmente de contribuir para que você seja feliz. Então, deixa Deus te usar agora, sai compartilhando, pega a mensagem que você pegou comigo para entrar aqui e manda nos seus grupos tudo de WhatsApp, fala, gente, não perde, aula ao vivo, custaria horrores, e eu estou podendo, né, te convidar, entra lá, e é só clicar e a pessoa participar. Estou contando com você que você vai fazer isso agora, e o bom é que pelo Zoom, no Instagram e no YouTube não tem como, mas pelo Zoom tem como, porque eu estou olhando para vocês, dá para ver se vocês estão olhando para a tela ou tá olhando para o celular e está mandando mensagem. E não me engana, não, olhando para baixo, fingindo que está mandando mensagem. Ó, vamos lá, rapidinho, antes de eu entrar no conteúdo, estou vendo gente aqui, ó, Alexandre Marques, lá de Ribeirão Preto, Maurilico de São Paulo, quem mais? Afonso Rezende anda comigo há 10 anos, é aqui de Goiânia, da Videira Buriti, Luciele, que está em tudo também, está aí, quem mais? Fala aí, gente, quem mais? De onde que você está assistindo? Deixa eu conhecer alguns aí que, de repente, nunca entraram numa aula comigo. Ó, tem gente de Paris. Será que é Paris mesmo ou é Aparecida de Goiânia? Ipatinga. Não, ó, a Neus. Não, está aqui de Paris. Aleluia, Paris mesmo. Goiânia, Cuiabá. Aí, ó, Ribeirão Preto. Aleluia. Literalmente a gente, Imperatriz do Maranhão, São Paulo, capital, Goiânia, Espanha. Uau. Santos está aqui também. Oi? Santos está aqui também. Santos está aí, aleluia. Marcos Xavier, de Caldas Novas, Juína, Mato Grosso, Pindamonhangaba, Ribeirão Pires, Feira de Santana, na Bahia. Olha que maravilha que é a internet. A gente Teresina, Piauí também está aqui. Teresina, Piauí. Olha aí, ó, internet conectando gente do Brasil e do mundo. Glória a Deus. Campinas, São Paulo, Santo André, São Bernardo do Campo. Glória a Deus. Alfenas. Aí, ó, Videira Paris, do pastor Marcos Cavalcante. Manda um abraço para o Marcos. Eu já estou combinado com ele. Qual que é? Deixa eu tentar lembrar. Paris com Marcos Cavalcante. Barcelona com Robert. Com Roberto, em Portugal. E tem mais uma. Eu sei que são 4 países. Esse ano eu vou estar aí com vocês. Vai ser uma grande bênção. Com certeza. Tangará da Serra, Rio Verde, Jataí, Conceição do Coité, na Bahia. Uau, que bênção, irmãos. Eu fico muito motivado. Mas vamos lá. Agora deixa eu voltar aqui para a tela toda e eu vou entrar no conteúdo com você aqui. Temos 105 pessoas na aula e eu estou crendo que você mandou para todo mundo aí, daqui a pouco vai entrar mais gente. Então, presta atenção, porque o que eu estou falando nessa última semana de aula da mentoria Bora Multiplicar, a mentoria ela foi dividida em 13 semanas e em cada semana eu dei um tema diferente. Falei sobre famílias, falei sobre vendas, sobre RH, falei sobre discipulado. Eu misturei literalmente a vida ministerial cristã com a vida espiritual, profissional, técnica, né? Tem gente falando que não está conseguindo ouvir, você precisa clicar no microfone aí e liberar o som. Para todos os demais está normal.
Então, vamos lá. Presta atenção. E nessa última semana, eu falei sobre planejamento. Eu vou aqui fazer um resumo rápido do que eu falei nas últimas 4 aulas. Na primeira aula, eu falei sobre planejamento financeiro. E o texto que eu usei, lá de Lucas, mostra o quê? Que foi Lucas 28:30. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que acabar? Por quê? Porque tudo que você vai construir na sua vida, financeiramente falando, você tem que planejar. E o planejamento financeiro tem um engano que foi propagado, que você tem que ser um especialista para você dar conta de planejar. Você tem que ser alguém formado, pós-graduado, mestrado, instruído ao máximo que dê conta de fazer um planejamento financeiro. Mas eu mostrei por A mais B nessas aulas que não é verdade. E que a primeira coisa que você tem que fazer, presta bastante atenção no que eu vou te falar. Eu sei que muitos já pensam logo que ele vai mandar anotar tudo que eu gasto, cortar o cafezinho e saber para onde está indo o meu dinheiro. Mas presta atenção, a maior vitória que você pode ter na vida financeira é que a entrada seja maior do que a saída. Ponto final. E você sabe qual que é o maior engano quando você fala em planejamento financeiro e numa vida próspera, abundante financeiramente falando? É que a maioria esmagadora das pessoas está preocupada só em diminuir o que está gastando, em pichinchar, em barganhar, em ganhar vantagem numa negociação, em cortar o cafezinho, em passar vontade de um monte de coisas. Por quê? Porque está preocupado com o que está gastando. Eu quero aqui te falar, quando você aprender a viver como eu vivo, isso vai resolver na sua vida. Sabe como que eu vivo? Toda a minha atenção, todo o meu foco está em trazer recursos, ganhar dinheiro. E quando você está focado em ganhar, em abrir portas, em aproveitar oportunidades, em executar as ideias que você tem, aí o recurso ele sempre vai entrar mais do que ele sai, sempre. E quando ele está entrando mais do que ele sai, tem até algo curioso que acontece. Às vezes você não tem nem tempo para gastar ele como você imaginava que teria, porque você está motivado e engajado em continuar ganhando. Agora, qual que é o engano de muita gente? É que acha que planejamento financeiro tem a ver só com saída de dinheiro, mas não. Você tem que planejar a entrada do dinheiro. Agora, por que poucos estão planejando a entrada? Porque não acreditam que podem ganhar mais do que estão ganhando. Não acredita. Então, ele tem um salário de R$4.000 e ele acha que é isso daí. Acabou. Esse é o salário. Então, para ele prosperar financeiramente, ele tem que viver com 2. E aí ele guardar 2, investir e tal, para daqui 30 anos ele ter alguma coisa. Mas eu estou aqui para te falar da parte de Deus. Se você tem esse tipo de pensamento, que ele caia por terra agora na sua mente, em nome de Jesus. E que você creia que Deus ele dá pão ao que come e semente ao que semeia. O que você tem que fazer? Você tem que entrar de cabeça nos projetos, nos planos, nas estratégias que Deus te dá. E entrar pelas portas que ele vai abrir diante de você. Nesse ano da aceleração, muitas portas vão abrir diante de você. Mas tem um monte de irmão covarde. Tem um monte de irmão medroso, medíocre, tímido, acanhado, que está rejeitando as portas que chegam diante dele, porque ele não acredita que ele pode prosperar, que ele pode ganhar mais, que ele pode crescer, que ele pode avançar. E na cabeça dele, a única coisa que ele tem que fazer na vida para prosperar financeiramente é gastar menos, é passar vontade das coisas, é não comer o que gosta, é não ir onde deseja, é não ter férias, é não dar presente para ninguém, é ser um mão de vaca, avarento. E aí, nessa hora, o que vai acontecer? Ele acha que ele está prosperando. Por quê? Porque ele deu conta de guardar um pouquinho de dinheiro. Mas presta atenção, dinheiro que você guarda, abrindo mão de viver, na verdade você não guardou, você vendeu barato a sua vida. Uau! Para meditar um pouquinho nisso que você acabou de ouvir agora eu te falar. Dinheiro que você guardou a custo de passar vontade das coisas, de deixar de viver, de deixar de abençoar quem está precisando ser abençoado, de ajudar quem está precisando ser ajudado, de honrar quem você deve honra. Dinheiro que você gastou à custa disso, que você guardou à custa disso, na verdade, você não guardou. Você vendeu barato a sua vida. E todo tanto que você der conta de guardar à custa dessas coisas, você vendeu barato a sua vida. Vou até anotar aqui isso daqui, porque, como diz o outro, é um código. Vendeu barato.
a vida. Então, presta atenção, porque Deus está falando com você aqui hoje nessa aula. O Mauri mandou aqui, não, esta foi forte. Então, presta atenção aqui, porque eu ainda tenho mais. Da onde saiu essa, tem muito mais para você. Então, a primeira coisa que eu quero te ajudar aqui a planejar a sua vida é planejar uma vida de quem cresce, de quem prospera, de quem avança, de quem multiplica. O nome da mentoria foi Bora Multiplicar por esse propósito, para que você creia que tudo que Deus colocou na sua mão, Ele colocou para ser multiplicado, não para ser acumulado, não para ser administrado apenas, porque tem um monte de gente que interpreta que o servo bom e fiel é o que não perde o dinheiro, é o que guarda ele e multiplica dobrando. Mas eu quero te falar que tem um servo muito bom e fiel. O muito bom e fiel é aquele que não dobra apenas, ele multiplica a 30, 60 e 100 vezes mais. Porque essa é a medida da bênção que Deus tem para você. Ela é recalcada, sacudida e transbordante. E quando a Bíblia diz que o Senhor vai multiplicar 30, 60 e 100 vezes mais, você não tem que acomodar com o dobro. Mas quantos não são os abençoados que estão nessa aula aqui agora e que estão acomodados há anos? Tem anos que estão ganhando a mesma coisa. Não, pastor, o meu aumentou o dissídio, aumentou a correção do salário mínimo do presidente que assinou hoje a medida provisória, aumentando o salário mínimo para R$ 1.212. Aí você está felizão porque o seu salário é baseado no salário mínimo, e aí quem manda em você e quanto que você vai ganhar é o presidente da República, ou é o seu patrão, ou é o cliente. Presta atenção, quem determina quanto você vai ganhar é aquele que comprou você na cruz para viver uma vida abundante. Então, presta atenção no que você está ouvindo aqui hoje, porque você não entrou nessa aula por acaso. Deus está sacudindo você hoje, para que você comece esse ano apropriando da multiplicação poderosa, sobrenatural e acelerada que Deus tem para fazer na sua vida. Então, presta atenção, em despeito do que o Pablo fala que é o pior ano da sua vida, eu entendo o trocadilho, mas eu profetizo que é o melhor ano da sua vida, que acabou de começar em nome de Jesus. Agora, presta atenção. Vou falar outra coisa para você. Segura essa agora. Mata no peito e sai jogando, como diz o outro. Quando a palavra do Senhor diz que o Senhor é que multiplica tudo que Ele coloca na nossa mão a 30, 60 e 100 vezes mais, por que pouquíssimos irmãos estão desfrutando de uma multiplicação 100 vezes maior? É porque ele já acha que ele é um servo bom e fiel só porque ele dobrou o que estava na mão dele. É porque a parábola dos talentos rotula como servo bom e fiel aquele que dobrou. O que recebeu 5 talentos dobrou para 10, o que recebeu 2 dobrou para 4, e esses foram tidos como servos bons e fiéis. Mas eu quero te falar, querido, por quê? Porque a promessa de Deus é 30, 60 e 100. Por que você vai se acomodar com o dobro? Pastor, mas Deus já não falou que eu vou ser bom e fiel se eu dobrar? Falou. Mas por que você vai parar? Se tem 100 vezes para multiplicar, por que você vai acomodar com o dobro? Por que você vai acomodar com 30 vezes? Por que você vai acomodar com 60? Vai até chegar no 100, querido. Só que eu tenho uma notícia para te dar. Quando você chegar no 100, deu zero placar. E agora vamos multiplicar mais 100 vezes a partir do resultado atual, que já é 100 vezes maior do que era anteriormente. E aí agora é 100 vezes 100. Ah, pastor, será que isso é possível? É perfeitamente possível. Basta que você planeje isso em fé e com atitudes práticas daqueles que creem. Agora, uma vez, então, que a sua energia está sendo aplicada na captação de recursos, em envolver em projetos que vão trazer mais recursos, em entrar pelas portas que Deus está abrindo para você, em aproveitar as oportunidades que Deus está levando até você, e você cai para dentro para viver tudo isso, e não fica com essa murrinhagem de ficar avaliando quanto que você vai dar de oferta das primícias, se vai ser a mesma coisa ou menos do que o ano passado. Mas não, você está querendo dar muitas vezes mais. Por quê? Porque você sabe que você pode dar, porque não para de entrar recurso para você. E eu vou finalizar essa aula, como diz o outro, a última parte que eu vou falar aqui hoje, eu vou falar e vou te entregar uma tarefa para você fazer. E se você acredita que nada na sua vida é por acaso, e Deus colocou você aqui nessa aula, porque Ele está querendo sacudir você, colocar você para viver uma vida que você não imaginou que era possível você viver,
Acredite, você vai desfrutar de coisas extraordinárias. E no final, tudo isso vai ser só para que o nome de Deus seja glorificado na sua vida. Muita gente pode achar que eu inclusive tomei muita pedrada. Esse ano que passou foi um ano de muitas pedradas, principalmente porque eu resolvi me posicionar, indignado contra a mediocridade, indignado contra a incredulidade, indignado contra a postura que muitos filhos de Deus se tornaram. Qual que é a palavra agora? Oh, Deus. Fugiu a palavra da boca agora. Se tornaram... Oh, Deus, esqueci a palavra. Eles passaram a escolher qual promessa de Deus que poderia ser real na vida deles. E Deus me levantou para falar que todas as promessas que Ele fez para nós é para que se cumpram na nossa vida. Porque Deus não fez promessa para nos iludir. Todas que Ele fez para cumprir. E o que determina se Ele vai cumprir ou não é o fato da gente, em fé, apropriar delas. Agora, o problema é que a maioria esmagadora dos irmãos, eles ficam escolhendo promessa. Ó, eu acredito que Deus pode me dar um casamento abençoado, mas eu não acredito que Ele pode, além do casamento abençoado, ainda me fazer ficar rico. Eu vou ter que escolher, não posso ter as duas coisas. Eu não acredito que eu possa ter um ministério e ser um pastor útil nas mãos de Deus e que vai cuidar bem das ovelhas e também ser um empresário bem-sucedido e próspero. Eu acho que eu vou ter uma coisa ou outra. O que você está fazendo? Você está escolhendo, você está querendo determinar qual promessa de Deus que pode cumprir na sua vida. Mas Deus me levantou para falar que todas as promessas dele foram feitas para serem cumpridas. E você não tem que fazer acepção de promessas. É isso que essa palavra que eu estava esquecendo. É porque tem muita gente que fica fazendo acepção de promessas. Fica falando qual que pode, qual que não pode, qual que quer, qual que não quer, qual que Deus pode fazer, qual que não pode. E é aquela coisa, fica pondo na balança. Se eu escolher uma, eu vou ter que abrir mão da outra. Então, se eu escolher ser empresário rico, bem-sucedido, eu vou ter que abrir mão de ser pastor. Ou então, se eu escolher ser pastor, eu tenho que abrir mão de ser bem-sucedido na minha profissão. Mas me fala, pelo amor de Deus, da onde você tirou uma asneira dessa? Por quê? Porque eu creio, irmãos, eu posso falar de novo, você pode achar que é extremamente arrogante o que eu vou te falar, mas eu creio que Deus me levantou para quebrar esses paradigmas tudo. Esses rótulos, essas mentalidades erradas, essas fortalezas na mente. Porque eu estou aqui, sou pastor de uma grande igreja, 1.200 membros, que eu creio que vai dobrar esse ano, e vou trabalhar para isso. Empresário, estou crescendo, estou prosperando, estou fazendo mentoria, estou dando curso, estou lançando plataforma. Tudo que eu estou fazendo, está aí, estou fazendo. E como que eu estou? Bem. Estou feliz, casamento está bem, família está bem, está tudo bem. Eu não tive que abrir mão de uma coisa para ter outra. Sabe por quê? Porque todas as promessas de Deus para nós foram feitas para se cumprir em nossa vida. E na medida que eu estou falando aqui, eu já sinto no meu espírito aqui que hoje o Senhor te colocou nessa aula, porque tem muita gente assistindo essa aula agora, eu não sei se é ao vivo ou gravado, e que estava com essa mentalidade, que para ter uma coisa ia ter que abrir mão de outra. Para poder ter um ministério frutífero, ia ter que abrir mão de ser rico, de prosperar. Para poder ter uma empresa que cresce, que avança, vai ter que abrir mão de se envolver na igreja. Ou então, para ter uma família abençoada, não pode ser um profissional bem-sucedido, porque senão um workaholic que trabalha demais, ele perde a família. Mas isso é para ímpio. Para nós, não. O Senhor tem para nós uma vida plena, uma vida abundante. De novo, vamos lá, matemática. A Bíblia diz, João 10:10, o ladrão vem para subtrair e dividir. Resumindo, ele vem para roubar, matar e destruir, que quer dizer subtração e divisão. E Jesus fala, eu vim adicionar e multiplicar. Eu vim adicionar, eu vim te dar vida, porque você não tinha ela, a Bíblia diz que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, então ele veio e adicionou vida. Aí ele vai e pega essa vida que ele adicionou e multiplica ela, é uma vida em abundância. Mas tem um monte de crente, filho de Deus, que não dá conta de acreditar que Jesus, além de adicionar, ele também multiplica. E aí ele consegue ter fé só para crer que ele tem vida agora, que ele tem salvação, que para o inferno ele não vai mais, mas que essa vida pode ser multiplicada, que ele pode prosperar, que ele pode ser feliz com a família, no trabalho, no ministério, em todas as áreas, ele não consegue acreditar. Mas, você tem que louvar a Deus. Por quê? Porque Deus colocou aqui de frente para mim agora, hoje, para quebrar essas mentiras do diabo na sua mente. Para que você creia, acesse, aproprie de todas as promessas do Senhor para você.
Aleluia. Vamos continuar. Isso eu estou dando só um resumo da primeira aula. Segunda aula eu falei de agenda. Mais uma vez. Pastor, como que você consegue fazer esse tanto de coisa que você faz? Você acha que eu ouço essa pergunta quantas vezes por dia? Irmãos, é o tempo todo. É um monte de gente para mim pergunta todo dia, um monte de gente pergunta a mesma coisa. Como que você consegue ter 4 empresas? Como que você consegue dar aula em 2 mentorias? Como que você consegue ser pastor? Como que você consegue ter família? Como que você consegue estudar, ler? Porque eu faço parte de 3 mentorias que eu assino, que eu pago para estar lá assistindo as aulas. Eu leio 1 a 2 livros por mês hoje, né? Mas antes era por semana, mas hoje é porque realmente é eu que defini que não seria mais, mas se eu quiser eu volto na hora que eu quiser ler mais. E tem hora, dependendo do livro, esses dias eu peguei cadê? Deixa eu ver se ele está aqui. Está aqui, ó. A indicação do pastor Luiz, está aqui, ó. As 48 leis do poder. Olha o tamanho do livro. Peguei ele, esbagacei ele, 3 dias. 3 dias eu li tudo. Por quê? Porque é uma prioridade. Eu quero o conteúdo que está ali dentro. Eu quero aprender rápido o que está ali, para aplicar, para poder ser bênção, para poder ajudar outras pessoas. Agora, presta atenção, olha o tanto de gente que faz muito menos que eu e ainda assim é cheio de justificativa para não fazer mais. E eu não, eu faço tudo que eu faço e fico ainda arrumando mais projetos para me envolver, arrumando mais frentes para eu assumir. E é tudo coisa que eu vou atrás, não é ninguém que me pede, não. Eu pedi para assumir o departamento de mídia, eu pedi para assumir mentoria do pastor Luiz, eu pedi para assumir mentoria do pastor Naor, eu pedi para assumir agora o projeto de franquia da Escola Videira, eu pedi para assumir a plataforma do Radicais Kids, que nós vamos lançar esse ano, um aplicativo dos Radicais Kids, eu pedi para fazer tudo isso. Eu que comecei o trabalho com empreendedores na igreja, eu comecei o trabalho com desempregados, nunca, ninguém me pediu. E ainda assim, continuei com a minha família, continuei sendo pastor, continuei com meus negócios, lancei minhas mentorias, lancei meus cursos, lancei agora minha plataforma. E estou feliz, irmãos. Estou bem, saudável, empolgado, motivado e querendo mais. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque Deus deixa. Sabe por que você pode ser muito mais usado por Deus do que você está sendo hoje? Porque se você quiser, Deus vai liberar isso para você. Agora, ele não vai forçar isso. Se você achar que liderar uma célula, uma vez por semana, 2 horas, já é o suficiente, amém, Deus vai respeitar. Mas se você achar que além de liderar uma célula, você pode abençoar outras pessoas, ele vai liberar também. Se você achar que além disso, além daquilo, você pode montar um outro negócio, Deus vai liberar. E quanto mais oportunidades você quiser dar para ele te abençoar e para ele usar você para abençoar outros, quanto mais você der ocasião para ele, mais ele vai te usar. Agora, quanto mais medíocre você quiser ser, mais ele também vai deixar. Eu sei que essa é uma palavra muito dura, né? Virou um palavrão, medíocre. Mas você sabe, o significado é na média, só isso, só isso. Não é ofensivo, é alguém que está na média. Se você quiser ser alguém na média, está liberado, pode ser. Eu prefiro ser alguém na alta. Eu prefiro ser alguém exponencial, alguém que cresce, alguém que é constante como Cristo. E por isso a minha agenda é extremamente produtiva. Todos os dias são extremamente intensos. É muita coisa para fazer. É aconselhamento, é aula, é treinamento, é mentoria, é empresa, é ministério, é reunião de presbitério, é reunião de discipulado, é comunhão, é tudo. Os dias começam cedo e terminam tarde, mas todos os dias, quando vai terminar o dia, eu estou com aquela bendita sensação de dever cumprido. Fiz tudo que eu tinha para fazer. Tudo que Deus colocou diante de mim para ser feito, eu fiz. E fiz na dependência dele, no descanso, feliz, em paz, empolgado e divertido. Mas tem um monte de gente que faz uma coisa e para ele está exausto. Você encontra com ele, nossa, estou cansado demais, meu Deus do céu. Nossa, vive num sono, num cansaço. Pede para Deus te levar, querido. Lá no céu você não vai trabalhar, não, você fica de boa. Mas aqui, nós não estamos na hora de descansar. Jesus falou, eu trabalho porque meu pai também trabalha até agora, por isso que eu não estou preocupado em descansar. Então, para de murmurar, para de reclamar. O dia tem 24 horas para todo mundo. Por que eu dou conta de fazer esse tanto de coisa? Por que tem tanta gente que faz muito mais do que eu? E não reclama. Eu não reclamo. E você que talvez, pode ser que você faça muito mais que eu. Mas talvez tem gente aqui que está assistindo que faz muito menos e não para de murmurar. Então, presta atenção, porque como que você resolve o problema de agenda?
Eu sei que é muito bom você fazer curso, mentoria, treinamento, ler livro de gestão do tempo. Eu fiz vários. E eu indico, faça. Mas o que o Rafael Almeida faz? O Rafael Almeida executa tudo que dá para ele executar e terceiriza tudo que dá para ele terceirizar. E dessa forma os dias são extremamente produtivos e eu não gasto tempo com asneira. Pronto, resolvi. Ensinei para você a minha agenda. Como que faz para produzir tanto, para ter tanto resultado, para prosperar tanto, para ajudar tanta gente, para ser bênção e tudo mais. Está aí, ó, já te respondi. Eu faço tudo que depende de mim fazer, eu faço e faço rápido. E não é de qualquer jeito, não é com excelência. E feliz, empolgado. Terceirizo tudo que dá para terceirizar e cobro, acompanho, fico de cima, para ser bem feito. E não me envolvo com as asneiras, não me enfio em problema, não perco tempo com bobagem. Simples assim. E meus dias são extremamente produtivos, minha agenda é extremamente proveitosa e, no final, muito resultado é produzido. Aleluia. Vamos lá, essa foi a segunda aula. Dá para ler o livro em um dia? Dá, ué. Meu filho leu meu livro em 2 horas e meia. Não estou nem falando de mim. Eu já li O Ponto de Inflexão, do Flávio Augusto. Foi o último livro que eu li de uma vez só. Foi 2 horas. É um livro, acho que de 260 páginas. Eu li em 2 horas. Pastor do céu, como que você faz para ler tanto e tão rápido? Vamos lá, você quer aprender? Vou te ensinar. Primeiro, eu fiz curso de leitura dinâmica. Segundo, eu consigo concentrar e prestar atenção para entender o ponto central de cada capítulo. A partir do momento que eu entendi como que funciona todos os livros do planeta, todos os livros é assim. Todo mundo entrega o ponto central do capítulo, que tem a ver com o título dele, e depois ele vai dar exemplo para te ajudar a entender. Mas se você está concentrado e conseguiu pegar o ponto central, você já passa para o próximo capítulo, você não precisa mais dos exemplos. Então, dessa forma, você consegue ler rápido. Então, uma dica que eu dou para você, não sei se eu tenho ele aqui. Não tem. Tem não. Porque eu leio e dou os livros, né? Dou, empresto. Eu não sei se dá para você ver aqui. Aqui tem alguns livros aqui atrás. Todos esses que estão aqui atrás são os que eu ainda não li. Os que eu li, eu dou ou empresto enganado de propósito, sabendo que nunca vão me devolver. Então, esse daqui que eu acabei de ler, ele vai vir para cá agora. Não, esse eu já li, quer dizer, né? Então, é por isso que ele está aqui na mesa, porque esse daqui eu vou dar. Pastor. Pode falar. Estou mostrando, ó, só mostrando o que está na minha mesa. Ó. Só para mostrar o que está na minha mesa. Ó, vou só mostrar a minha mesa para você. Tem uma garrafinha de energética aqui para dar uma ativada. O livro que eu acabei de ler e os 2 próximos que eu vou ler. Está aqui, ó. A Loucura de Deus, 21 Dias para Viver, do João Alves, e 21 ideias simples e criativas para convidar visitantes para a célula ou pequeno grupo. Esses que estão na minha mesa são os próximos que eu vou ler agora. E esses que estão aqui atrás é os que eu vou tirando daqui e vou pôr aqui para ler. E na medida que eu acabo de ler, eu dou, presentei alguém, abençoo, empresto, enganado, sabendo que nunca vai devolver. É assim que funciona. Pode falar, Geison. Eu não sei, eu fui no culto da Buriti, lá do Buriti, e ganhei 2 livros ainda. Teve mais esse pequeno detalhe também, né? Que além de ler muito, eu dou livro, né? Só da semana passada para cá, quase 1000 livros eu dei do meu livro, que eu dei de presente para quem foi na semana da virada, no culto da virada, lá na Videira Buriti. Isso é graça, favor e merecido. Amém, recebo. Vamos lá, deixa eu só ler alguns comentários aqui. Pastor, caso não tenha livros para doar, eu estou aceitando. Caso você tenha livros para doar, eu estou aceitando. Pode me procurar que eu vou dar meus 2 para você. Vou melhorar. Todo mundo que está assistindo essa aula, que não tem condição de comprar meu livro, pode me procurar que eu vou dar os 2 livros. Revolução nos Negócios e Revolução nas Vendas. Ah, e tem mais um detalhezinho que eu esqueci de falar da minha agenda, né? Lancei 2 livros, esse ano vou lançar 6. 3 livros eu vou lançar no Seminário dos Empreendedores Radicais em maio e 3 na Conferência de Pastores em dezembro. Então, presta atenção, estou fazendo um combinado com você. Aqueles que podem comprar, comprem. Claro, vai ser bênção para você, você vai me abençoar também, eu estou aceitando. Mas se você não pode, não tem, R$30 cada livro, se você não pode comprá-los, você me procura, eu vou te dar o livro. E tem outra coisa também que eu esqueci de falar. Para quem faz assinatura do Clube do Resultado anual, ganha o e-book dos 2 livros para você ler. Então, mais um benefício. Você faz a assinatura anual, vai pagar R$16 por mês, vai ter lá mais de 200 aulas, igual essa e até melhores em algumas, porque em algumas, literalmente, o fogo desceu e a revelação explodiu. Mas, além disso, ainda tem livro, mais um monte de coisa. Pastor, eu quero, mas moro em São Paulo. Como faço? Pelo site. Qual que é o site? Deixa eu pegar aqui o site.
Eu lancei um e-commerce agora também. Então, quem é de São Paulo pode comprar do Brasil todo e vai chegar aí na sua casa. Chama loja.rafaelalmeidaplay.com.br. loja.rafaelalmeidaplay.com.br. No meu site você pode comprar, entrega no Brasil todo. Pastor, mas eu sou de fora e não consigo comprar. Aí você tem que esperar eu ir aí, levar livros para vender, você me procura e fala, você falou que quem não pudesse comprar, você ia dar e eu te dou. Pronto. Então tá aí, ó. Cadu colocou loja.rafaelalmeidaplay.com.br. Mas eu não estou vendendo livro para você, não. Estou te falando da importância de você ler. Mas na verdade, eu estou falando de agenda. Na verdade, eu estou falando de agenda. Por quê? Porque eu faço tudo que eu faço e leio para dedéu. E tem um monte de gente que não faz nada e não lê, não estuda. Aí eu falo, faz a assinatura do Clube do Resultado. Você vai ter lá 200 e tantos conteúdos para você assistir. Mentoria, curso, treinamento, workshop. Aí alguns viram para mim e falam, eu não vou assinar porque eu não tenho tempo para assistir as aulas. Olha, irmãos, eu com muito amor e carinho, eu não acredito nisso de jeito nenhum. Todo mundo tem tempo. Todo mundo tem tempo. Então, para com essa conversa de não fazer o que tem que ser feito porque você julga que não tem tempo. Ah, pastor, é porque você não sabe minha correria. Então, agora eu vou te falar. Então, ore e pede para Deus multiplicar seu tempo. Pede para Deus fazer de forma sobrenatural, para o dia não passar, para dar a impressão que está mais lento, sei lá, para ele ampliar sua velocidade, para ele te acelerar. Mas não usa mais a falta de tempo como justificativa para você fazer o que você tem que fazer. Pastor, e o que é que eu tenho que fazer? Você sabe. Não é o Rafael Almeida que vai te falar. É o que está queimando aí no seu coração, é o que você tem que fazer. Que o Espírito Santo está gerando dentro de você. Esse desejo por prosperar, por avançar, por ser mais útil nas mãos de Deus, por poder frutificar, por poder abençoar mais gente, não tem ninguém que te convence para isso não, Cristo. Presta atenção, isso daí é o Espírito Santo de Deus dentro de você que está te impelindo para isso. Vê se tem alguém capaz o suficiente de dominar sua mente para convencer você que você tem que ser um líder de célula, que você tem que ser um pastor, que você tem que ser um empresário bem-sucedido, que você tem que enriquecer, prosperar. Ninguém consegue te convencer a nada se não vier de dentro a convicção. A convicção que você tem, e esse impulso que você está aí dentro, que você está me ouvindo, eu já sei o que está acontecendo. Você está me ouvindo, você está aí ó, na cadeira assim, esse ano eu vou voar, vou explodir, ninguém me segura, eu vou fazer tudo. Esse ímpeto, presta atenção, não é seu não. Não é uma empolgaçãozinha da sua alma, não. Porque a sua alma sabe o tanto que custa caro você avançar. A minha alma, a minha mente, a minha vontade, as minhas emoções, ela paga um preço caríssimo por eu submetê-la ao meu espírito, governado pelo Espírito Santo. A minha alma não quer que eu faça nada do que eu faço. Então, a minha cama abraça com o meu corpo ali, o cobertor cobre a minha orelha aqui de manhã, e aí eles não querem, eles se associam para que eu não levante. E a minha alma, na minha vontade, junto com a minha mente, fica falando o quê para mim? Fica aí, dorme mais um pouco, você está tão cansado, você já faz tanto, fica quietinho aí. E aí, presta atenção, o que eu faço nessa hora? Eu subjugo, eu domino a minha vontade. E eu levanto contra a minha alma, contra a vontade da minha alma eu levanto. Por quê? Porque eu sei no meu espírito o que eu tenho que fazer. Impulsionado pelo Espírito Santo. Então, presta atenção, porque chegou o tempo na sua vida de você agora, de fato, ser governado pelo Espírito e tirar o domínio da alma da sua vida. Se a sua alma está dominando a sua vida, você é um ser almático, você está sendo governado pela sua mente, pelas suas vontades, pelas suas emoções, eu quero te dar uma notícia, você não vai virar nada na vida. E por mais que você tenha sucesso aparente aos olhos do mundo, eu quero te falar que fracasso, aos olhos de Deus, é um dos seus filhos ser bem-sucedido em algo que Deus não participou daquilo. Ele foi lá e fez com a força do braço dele. Aos olhos de Deus, ele fracassou. Ainda que o mundo te aplauda e ache que você foi fenomenal. Então, eu estou aqui para te falar algo. Não basta você ter sucesso. Tem que ser sucesso na ótica de quem? Tem que ser sucesso na ótica de Deus. E o sucesso na ótica de Deus é você deixar ele governar a sua vida. E de dentro para fora você ser impelido a fazer o que tem feito. E não ficar com desculpinha, não ficar terceirizando culpa,
Não ficar arrumando culpados, falando, eu não prosperei na vida por causa da minha família. Não pagaram um bom estudo para mim, eu estudei nas piores escolas, eu não tive oportunidade. Conversinha do Paraguai, que conversa é essa? Que dia que estudar em melhores escolas garante alguma coisa para alguém, estudar em piores escolas rouba a oportunidade. Tudo depende, eu não estou falando para ímpio, porque eu estou falando para crente. A Bíblia diz que no final tudo depende do tempo e do acaso, que não é do veloz o prêmio, não é do prudente a conquista, a riqueza. Depende do tempo e do acaso, depende do favor de Deus. Se você crê que tem favor sobre você, não importa. Pelo contrário, onde for pior que você tiver estudado, é mais chance do favor multiplicar na sua vida. É mais chance da glória ficar para Deus. Por que glória que ficaria para Deus o cara que formou em Harvard ganhar um bom salário? Aí não tem glória nenhuma para Deus. Agora, o cara que não formou em lugar nenhum ganhar mais do que o que formou em Harvard, como o caso do Rafael Almeida aqui, aí o nome de Deus é glorificado. Amém, irmãos? Vou colocar o computador para carregar aqui, que eu tinha esquecido, vai acabar a bateria. Deixa eu ler alguns comentários aqui, porque senão vai passando. Sempre digo, pastor, que é ótimo, que o ótimo é inimigo do bom. Não espere ter o cenário perfeito para fazer as coisas. Faça na condição que Deus te colocou. É isso mesmo, Cadu. Você entendeu tudo. Eu era um zumbi espiritual antes das 2 mentorias do pastor Rafael, do pastor Luiz e do pastor Naor. Uau! Aleluia! Mudou, então, radicalmente. Deixou de ser um zumbi espiritual e está vivo, fazendo a vontade de Deus. Glória a Deus. Vamos avançar. Deixa eu ler mais alguns aqui. 2022, um ano da aceleração, fazer diferente para ter resultado diferente. Até mesmo porque, como diz o outro, precisa ser muito inteligente para acreditar nisso, não. Que não tem como você ir pela mesma rua e esperar chegar num endereço diferente. Se você vai sempre pela mesma rua, você vai chegar no mesmo lugar. Para ter um resultado diferente, você tem que fazer uma coisa diferente. Então, eu estou fazendo para você uma proposta. Qual que é a proposta que eu estou fazendo para você incansavelmente? Bora multiplicar. Bora. Para de dar desculpa. Bora. Rodrigo mandou aí, resultado cura. É verdade, o resultado cura. Você está abatido, cansado? Lembra que você está cumprindo com o propósito de Deus na sua vida. Que você está fazendo tudo que Ele mandou você fazer. Que você está frutificando a 30, 60, a 100 por 1. Que você está abençoando vidas, sendo usado por Deus para mudar histórias. Que você está vivendo a vida abundante que Deus prometeu para você. E aí, então, nessa hora, a tristeza, o abatimento, o cansaço, cura imediatamente. Então, presta atenção. Sabe por que rico fica deprimido? Rico e ímpio fica deprimido? É porque ele entendeu que, no final, ele não cumpriu o propósito de nada. Tudo aquilo não passava de vaidade. Ganhou dinheiro, comprou iate, comprou lanche, comprou isso, comprou aquilo, e era vaidade, era bobagem. Porque, em si mesmo, o dinheiro não é nada. Agora, quando você cumpre o propósito de Deus, e Ele coloca recursos na sua mão, para você desfrutar dele e abençoar todo mundo que está perto de você, você não vai ver uma pessoa dessa deprimida, nenhuma. Aqueles que estão cumprindo com o propósito de Deus não ficam deprimidos. Por quê? Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Quando você retrocede, como diz em Hebreus 10, a Bíblia diz que nesses que retrocedem não se compraz a minha alma. Deus não fica alegre com quem retrocede. Então quer dizer que aqueles que não retrocedem, mas perseveram, Deus fica alegre. E se Deus fica alegre, o que a Bíblia diz? Que a alegria dele é a nossa força. Então, você não vai ficar deprimido. Você não vai ficar abatido, cansado, exausto, moído. Não aguento. É igual eu estou em véspera de tirar férias. Semana que vem vou para Natal, mudou minhas férias. Eu ia para Bahia, mas inundou lá, teve que cancelar, vou para Natal. Aí eu vou para Natal, vou ficar semana que vem, volto, trabalho mais uma semana e na última semana vou para a pousada do Rio Quente. Então, vou tirar 2 semanas intercaladas. Então, mas eu não estou aqui na véspera das férias arrastando a perna, com um olho aberto e o outro fechado, assim, morrendo. Nossa, eu não vejo a hora de tirar férias. Nossa, meu Deus do céu, trabalhei demais. Nossa, eu estou exausto, eu não estou aguentando. Não, estou bem, estou feliz, estou empolgado, motivado. Estou dando aula para você aqui hoje. Amanhã tem evento ao vivo aqui, presencial, na Videira do Bueno. Vou fazer live esses dias tudo. Na quinta eu vou fazer outro evento, já resolvi. Quinta-noite nós vamos ter outro evento presencial aqui em Goiânia. E vou tentar transmitir. E eu estou bem, estou bem. Domingo vou pregar na Videira do Bueno de manhã. Aleluia, receber essa oportunidade, vai ser poderoso. Então, estou bem, estou ótimo, estou de boa. E as férias? As férias não vai, eu não vou descansar porque eu estou de férias. Porque eu vivo descansado. Sabe por quê? Porque a minha vida é estar em férias com meu pai. É estar de férias com Deus. É brincar com ele no resort todo dia.
Então, eu estou aqui dando essa aula para você, brincando com Deus, divertindo com Ele. Então, muda seu discurso hoje, muda sua mentalidade, muda sua atitude, muda sua forma de falar, para de murmurar, de reclamar, de terceirizar a culpa e posicione-se para a aceleração que Deus tem na sua vida, para você viver a plenitude daquilo que Ele tem para você. Amém? Glória a Deus. Isso foi só a segunda agora. Eu falei de financeiro e agenda. Terceiro, investimento. Investimento foi o tema da terceira aula. Investimento. Pastor, que tipo de investimento? O que seria investimento? Investimento é tudo aquilo que você tem a devolução maior do que você depositou. Simples assim. Então, quais tipos de investimento você pode fazer para você ser alguém bem-sucedido aos olhos de Deus? Você pode investir financeiramente e ter lucro? Claro, faça isso. Eu faço, vale a pena. Você põe um tanto e pega aquele tanto com mais um pouquinho, isso é uma bênção. Você deixa o dinheiro trabalhar para você, faça isso. Outro tipo de investimento que você tem que fazer, em conhecimento, tá aqui, ó, o tanto de livro. Eu não ganhei não, viu? Esse daqui só ganhei, esse daqui eu ganhei, que foi do João, e tem mais uns 2 só que eu ganhei. Esse daqui também do Johnny Inácio, eu ganhei, tá aqui, é o próximo que eu vou ler, Pressões e Conquistas, vou até pôr na minha mesa aqui agora, que vai entrar para esse mês. Agora, a maioria aqui sou eu que compro. Eu pago 3 mentorias por mês que eu participo. A mais barata eu pago 99 por mês. Uma outra é 297, uma outra é 499 por mês. Eu pago as 3, participo das 3. Além disso, eu leio, compro os livros tudo. Cursos que tem para fazer, eu invisto. Então, tudo isso é o quê? É um tipo de investimento em mim. E esse investimento que eu estou fazendo em mim vai trazer uma colheita, um resultado muito maior do que eu investi. Por quê? Presta atenção aqui na revelação. O que Salomão pediu para Deus, irmãos? Você já me ouviu falando disso? Amém. Amém. Fica quieto e vai ouvir de novo. Se você não ouviu, pega o código. O que Salomão pediu para Deus? Muita gente responde a mesma coisa, incompleta, que ele pediu sabedoria. Por quê? Porque ele ficou conhecido como o homem mais sábio da terra. É? Mas a Bíblia não fala que ele pediu só isso, fala que ele pediu sabedoria e conhecimento. Agora, o código, a revelação, né, para não ficar usando a palavra do Pablo aí, código, a revelação, o gatilho na fé que você precisa ter é o seguinte: sabedoria é sobrenatural, e a Bíblia diz que todos que querem pedem para Deus e Ele dá a todos liberalmente, de graça. Agora presta atenção, o conhecimento, a Bíblia fala, vai e vende tudo que tem e adquire conhecimento. Por quê? Porque a sabedoria vai conquistar as coisas para você. A sabedoria vai colocar as coisas na sua mão. Mas é o conhecimento que vai gerir isso, que vai administrar isso que a sabedoria conquistou. Agora, se você está buscando sabedoria diante de Deus e não adquire conhecimento, acredite, você vai ter que viver conquistando as coisas, mas do mesmo jeito que você conquista, você perde. Porque você não conseguiu administrar. Ou, presta atenção no que você vai ouvir aqui agora, e pode ser que isso daqui seja da parte de Deus para muitos que estão vendo essa aula agora. Ou você não perde, mas você pede para Deus parar de dar mais coisas para você, porque você não está conseguindo administrar tudo que você já tem na mão. Quantos não são os filhos de Deus que chegam para Deus e falam: Deus, já está bom, chega. Não estou dando conta de administrar tudo isso que você já me deu. Tudo por quê? Porque você não consegue, porque você não adquiriu conhecimento de como que administra cada vez mais coisas. Agora, quanto mais você se habilita para administrar aquilo que Deus tem colocado na sua mão, mais coisas Ele vai colocar na sua mão. Agora, por que tem alguns que ficam patinando? Patinou 2019, patinou 2020, patinou 2021 e vai patinar 22, 23, 24, 25, 89, 314, vai patinar a vida toda, se não entender que além de sabedoria tem que ter conhecimento. Então, presta atenção, querido, amado, precioso, apaixonante irmão. Quando eu falo para você, criatura, leia, assina a bendita plataforma do Clube do Resultado, assina esse negócio, porque é bênção para você. Não é para mim, não é para você. Para mim, eu sei de onde eu estou buscando sabedoria e conhecimento, daquilo que eu não sei ainda. Mas quando eu pego meus 25 anos de experiência em vendas, 16 anos como empresário, 9 anos cuidando de mais de 2.000 empresários, e junto tudo isso para te entregar esse conhecimento, olha, eu vou falar um negócio com muito amor e carinho. Mas o fato de você rejeitar isso mostra o tanto que você não tem sabedoria. Pode parecer que eu estou batendo e fazendo pressão para vender para você. Não é não, irmãos. Acredite nisso. Falo na presença do Espírito Santo. Não é não.
Mas quem rejeita assinar uma plataforma dessa, porque acha que não precisa, só mostra que não tem sabedoria. Porque aquele que tem sabedoria não rejeita o ensino do pai, a Bíblia diz. Que um sinal do sábio é que ele não rejeita a disciplina, ele não rejeita o ensino e ele não rejeita a exortação. Sabe por quê? Porque ele sabe que tudo isso vai cooperar para que ele construa coisas maiores. Então, presta atenção, não importa se você tem 70 anos, se você se julga mais inteligente que eu, mais sábio que eu, mais homem de Deus que eu. Se tem algo que Deus confiou a mim e você não sabe, você deveria pagar para aprender isso. Da mesma forma que eu pago para aprender com aqueles que eu não sei algo, e ele tem para me ensinar. Irmãos, tem uma mentoria que eu pago, que é essa mais cara, R$ 499 por mês eu pago. É uma de consultoria, porque eu dou consultoria também, esqueci de falar isso. Tem empresas que me pagam 10 mil por mês para eu ir lá 1 hora por semana para dar consultoria para eles. E eu rejeito, na verdade, porque eu não estou querendo pegar mais, porque está custando caro para mim. Acredito, eu sei que para muitos ganhar R$ 2.500 por hora seria muito bom, mas para mim, hoje, está custando caro para mim. Meu tempo está valendo mais que isso. Então, eu estou rejeitando da consultoria mais. Mas eu pago para fazer essa consultoria e é um absurdo, sabe por quê? Porque é uma aula por semana de 20 minutos. Eu pago 500 por mês, 6 mil por ano, para uma aula semanal de 20 minutos. Mas eu posso te falar, teve aulas ali que me deu ferramentas tão poderosas, tão esclarecedoras, que me muniu de armas para que eu conseguisse ter resultado que sem ela eu não teria. O que é isso? Conhecimento adquirido. Eu paguei para ter esse conhecimento. E alguém transferiu ele para mim. Então, presta atenção. Valorize toda a oportunidade que você está tendo de adquirir conhecimento. Eu louvo a Deus que você está aqui, irmãos. Já tem 1 hora que a gente está online. Você tem noção tanto que é poderoso você adquirir conhecimento que eu duvido que você percebeu que já passou 1 hora. Eu duvido. Por quê? Porque quando você está se alimentando de algo que está gerando dentro de você uma transformação real, metabólica, estrutural na sua mente, na sua forma de pensar, de agir, você não vê o tempo passar. E fica cada vez mais barato pagar o preço que tiver que pagar para participar disso. Agora, quando você não atribui valor, uma aula de graça dessa, você vai falar, não quero mexer com isso, não. Se alguém chegar e falar, por exemplo, o Mauri, que está aqui na mentoria, ele ouviu eu falar algo na semana do Natal, e eu falei algo, olha, presta atenção no que eu falei, o que esse irmão fez. Eu falei, olha, em vez de você dar uma camisa, um short, um chinelo, uma havaiana, uma gravata, uma roupa, um perfume, de presente de aniversário para alguém, presente de Natal para alguém, que a pessoa vai usar, consumir, acabar e não mudou a vida dela, dá para ela de presente uma assinatura do Clube do Resultado, porque você vai investir R$ 199 numa assinatura anual, é um presente bom, um presente de 199, mas que o valor é muito maior do que o que você pagou por isso, porque tem poder para mudar a vida da pessoa. Sabe o que eu louvo a Deus? Que esse irmão, Mauri, que está aí na aula junto conosco, ele não só acreditou nisso que eu falei, ele tomou a resolução. E ele fez 100. Não estou brincando, não, irmãos. Não foi 99, não. 100 assinaturas do Clube do Resultado para dar de presente. Ele fez uma lista de parentes, funcionários, clientes, discípulos, 100 pessoas. E ele deu de presente para elas, irmãos. Olha, eu fiquei muito feliz. Não fiquei feliz porque eu vendi de uma vez só. Aí, ó, a Letícia está falando, eu ganhei o presente do irmão Lico aí, ó. É porque é Mauri Lico o nome dele. Então, a Letícia que está aqui... É Mauri, pastor. Mauri. Então, o Mauri, que está aí, é ele que está me corrigindo agora. Eu estou até juntando os depoimentos, viu, pastor? Estou juntando os depoimentos aí que o pessoal... Ó, a gente já deu presente, né, para cliente, na época do mundo, garrafa de uísque, 300, 400 reais. Mas nunca foi tão impactante dar um acesso a essas pessoas, né? E depois que a gente se converteu, a gente dava da Bíblia, dá livros, enfim. Mas eu fiquei impactado. Inclusive, tem um cliente meu, esse eu quero até ir pessoalmente gravar. Ele deve ter 67 anos. Eles trabalham 30 anos com mola de carro e a gente cuida da conta deles no Mercado Livre. E ele preencheu lá e falou, eu quero, e ele está todo empolgado assistindo. É ímpio, não é cristão, né, ainda.
mas eu fiquei muito, muito impactado com a resposta das pessoas. E aí a gente tem feito um treinamento também com os associados, então ali foi uns 30 presentes para o pessoal aí. Uau, não, eu estou vendo no bate-papo aqui, eu estou chocado, um monte de gente, ó. Eu também ganhei do Mauri, Renata Fortunato, ó, ganhei do Mauri, Bruna Garcia, adorou a ideia. Atlântica Capixaba, eu também ganhei do Mauri. Um monte de gente aqui, ó. Ganhei do Mauri. É que eu Alter falou, ele me ofereceu, mas eu já tinha comprado. Galera Alter. Aleluia, que bênção, irmãos. Olha, eu fico impactado com isso, sabe por quê? Porque é alguém que entendeu e decidiu acreditar. Ó, Luciano, Magnólia, todo mundo falando aí, ó, Jonathan, Emerson, eu também ganhei do Mauri. Que é isso, irmãos? Eu fico feliz, como diz o outro, emocionado, literalmente. Agora, mais uma vez, quantos presentes você já deu para as pessoas que realmente mudou a história deles? Tá aí ele falando, já deu uísque, já deu um monte de coisa. Olha, tudo isso, você dá uma camisa, você dá um presente, é muito bom, lógico. Mas você dá um conteúdo desse, vai mudar a história. O que é isso? Investimento. De novo, o que é um investimento? É algo que você põe em valor e pega de volta mais do que você investiu. Isso virou um investimento. Se você pôs e pegou menos, não é investimento, é prejuízo. Agora, se você pegou mais, virou lucro. E como que você vai crescer se você não expandir o conhecimento, irmão? Como que Deus vai colocar mais coisa na sua mão se você não vai dar conta de administrar? Agora, por que Salomão, ele pediu para Deus sabedoria e conhecimento? Porque ele entendeu que para ele ter o governo que Deus queria que ele tivesse sobre a nação, ele precisaria das duas coisas. Só uma delas não seria suficiente. E por que um conteúdo desse é tão poderoso? Porque ele associa o conteúdo técnico natural da minha experiência com vendas, com empreendedorismo, com negócios, com tudo isso, mas também com a revelação da palavra de Deus. E aí, quando você junta as duas coisas, você está juntando a sabedoria e o conhecimento, e aí a coisa explode. Então, mais uma vez, invista. Invista em você, estudando, lendo, fazendo curso, mentoria, assinando aí plataforma. Invista em você. E invista em quem está perto de você, porque esse é o último estágio, eu deixei para o final, porque é o mais poderoso de investimento. É investir em pessoas. Quando você, presta atenção no que eu vou te falar aqui, quando você decide investir em pessoas, você está fazendo algo que se parece com o Senhor. Eu falei um negócio esses dias, já tem alguns meses, quando eu fui fazer um podcast com a Lilian, da Lilian Gift, ela tem quase uma centena de funcionários, fatura milhões, e ela foi para gravar comigo o podcast, e na sala de espera, antes da gente entrar no estúdio para gravar, eu falei algo da parte de Deus para ela, que eu nunca tinha falado para ninguém, eu nunca tinha ouvido ninguém falar para mim. Eu falei, olha, é o seguinte, todo empresário, ele vai escrever algo na vida dos seus funcionários. A grande questão é o que ele está escrevendo. Infelizmente, a maioria esmagadora dos empresários, eles estão escrevendo apenas no currículo dos funcionários. E depois que o funcionário sai da empresa, ele só vai colocar lá que entrou no mês tal, no ano tal, saiu no mês tal, no ano tal, e nesse período desempenhou tal função. Ponto final. Foi a única coisa que aquela empresa escreveu na vida do funcionário. Mas existem aqueles que decidem escrever na biografia do funcionário, que decidem mudar a história do funcionário, que decidem investir no funcionário, para que depois que esse funcionário crescer, prosperar, ser feliz, desfrutar de coisas que ele nunca nem imaginou que poderia desfrutar, o que vai acontecer? Aí você vai ter escrito na história dele, não só no currículo, porque quando ele for contar a história de vida dele, ele vai ter que falar de você e daquilo que Deus usou você para fazer na vida dele. Então, eu estou te falando aqui hoje na presença de Deus. Decida ser o maior investidor que esse planeta já viu. Sabe o que o Rafael Almeida está fazendo aqui nessa aula de graça para você? Investindo em você. E aí você está aqui assistindo essa aula, sua mente abre, seu coração explode, a revelação entra, você crê de forma agora que você não cria antes, você acessa uma promessa que antes você não estava acessando, sua vida muda. E daí o que você vai fazer? Você vai me colocar no seu testemunho. Quando você for contar a sua história, você vai ter que falar de mim. E aí, ao fazer isso, eu estou acumulando recompensa para receber com o Senhor. E esse é o melhor investimento que a gente pode fazer na vida. Mas tem um monte de crente que é tímido. Ele tem um monte de funcionário, mas ele nem, o povo nem sabe que ele é crente.
Aí eu falo um negócio desse aqui, ó, assina a plataforma dessa para dar para os seus funcionários. Ele fica ofendido. Ele acha que eu estou querendo tomar o dinheiro dele. Ah, o pastor fez tudo isso, é só porque ele quer que eu pague ainda, além de eu assinar, ele quer que eu ainda saia pagando para um monte de gente. Por favor, não entra não, não entra não. Você não compra não, por favor, estou te pedindo. E se comprou, pode me falar que eu devolvo o dinheiro em dobro. Faz isso não. Se você acha que eu estou tomando seu dinheiro, pelo amor de Deus, vaza. Eu não quero ninguém perto de mim que acha que eu sou um sanguessuga. Agora, se você me vê como um investidor que está aqui investindo conhecimento, tempo, vida, porque tempo é vida, eu estou investindo minha vida para transferir conhecimento para você, para que eu veja a sua história ser transformada. Aí você vai entender algo, que não é o Rafael só que tem essa missão. Isso é para você também. Ó, a Franciele colocou aí, ó, o pastor Rafael faz parte da minha biografia. Irmão, vocês têm que parar de no meio da aula fazer isso, senão eu choro e a coisa acaba a aula. Volta para cá, senão eu vou emocionar. Mas vamos lá, quarta parte. Mudando de assunto para os irmãos não ir por essa aí, porque se for começar a falar, eu fico emocionado. Quarta parte, para falar sobre planejamento, são as estratégias. Olha, irmãos, eu posso falar com propriedade. Eu não conheço ninguém que tem problema para ter ideias. Não conheço. Todo mundo que eu conheço é bom para ter ideias. Todo mundo dá conta de ter ideias. Mas, infelizmente, são poucos os que eu conheço que executam as ideias que têm. E o grande diferencial daqueles que vão vencer na vida, que vão prosperar, que vão avançar, é que eles não retrocedem, eles não desistem, eles não abandonam, eles não são medíocres, eles perseveram, eles vão até o fim. Eu tenho uma frase que é um slogan de vida, e que eu falo ele com a intenção de que você compre isso para você, para que isso se transforme para você também no slogan de vida. E para mim é o seguinte, eu não faço as coisas, eu faço tudo até dar resultado, e não para ver se vai dar resultado. Porque quando você é esse que vai até o fim naquilo que você começa, não tem como não dar resultado, querido. Agora, por que muitos não têm resultado? Porque abandona, larga pela metade ou nem começa. Então, se você quer viver um 2022 extraordinário e quer que eu me ajude para planejar isso para você, eu estou te dando a dica. Coloque no papel as suas ideias e cai para dentro para executar. Não fique esperando ela estar perfeita, não fique esperando vir outra pessoa te ajudar, não fique esperando um investidor anjo aparecer do nada, não fique esperando o cenário ideal, não fique esperando sua agenda liberar, você ter tempo livre. Não, pega as ideias que você tem e executa, tira do papel. Pastor, como que faz para executar ideias? Você tenha a ideia e depois você faz a engenharia reversa do sucesso até o começo dela. Então, eu vou te ensinar. Então, vamos supor, a minha ideia, eu quero ter 50 mil pessoas no Clube do Resultado. 50 mil pessoas sendo abençoadas diretamente com o meu conteúdo até o final de 2022. Então, aí, uma vez que essa é a minha ideia, aí agora eu vou criar a estratégia. Como que eu vou fazer para ter 50 mil pessoas no Clube do Resultado? Aí eu vou criando as ações. Aí eu vou, depois que eu chego lá nas 50 mil, eu vou vendo o que pode acontecer para não permitir que eu chegue nas 50 mil. Sabe qual que é a única resposta que eu encontro sempre que eu penso nisso? A única resposta é que eu só não vou chegar se no meio do caminho eu desistir. Presta atenção, porque eu estou falando isso da parte de Deus para você. A única chance que tem da sua vida não dar certo, de você não acelerar, não prosperar, não multiplicar, não crescer, não ser feliz, é se no meio do caminho você desistir de viver a vida que Deus sonhou para você. É de no meio do caminho você não perseverar na hora da dificuldade, porque não é fichinha não, é difícil. Mas presta atenção, a única chance de dar errado é se você largar de fazer, se você abandonar, se você desistir ou se você nem começar. Agora, se você começar crendo, sem duvidar, e fizer até dar resultado, não tem como não dar resultado. Mas tem um monte de gente que está fazendo um monte de coisa para ver se vai dar resultado. Aí ele começa uma profissão, fica 30 dias, já não deu o salário que ele queria, já larga, vai para outro rumo. Então, o Mauri, por exemplo, o Mauri ele dá curso e ele ensina quem quer ganhar dinheiro usando o Mercado Livre, para vender produto ou para ajudar, para cuidar da conta de empresas. Já tenho gente que eu tive que brigar com ele essa semana, Mauri.
Já tive que brigar, por quê? Porque começou a aprender com o Mauri, começou o negócio, mas já veio pedir para mim outra porta. Pastor, você não está sabendo mais nada, não? Falei, mas e aquele negócio com o Mauri? Você trabalha com o Mercado Livre? Ah, em um mês não deu o resultado que eu queria. Eu até vendi, fiz 2 vendas lá no Mercado Livre, no LX, mas aí eu larguei, eu estou atrás de outra coisa. Aí o que você acha que houve de mim? Não vou te ajudar, não. Por quê? Porque você vai entrar nesse novo que eu te ajudar, daqui a um mês você larga de novo, porque você não é alguém que persevera. Então, presta atenção, se você perseverar até o fim, a Bíblia diz que tem uma coroa te esperando, tem uma recompensa para aqueles que perseveram. Agora, os que desistem não são vencedores, porque o que determina que alguém é vencedor não é ele começar bem, é ele terminar bem. Então, seja esse que cruza a linha de chegada em tudo aquilo que você põe a mão para fazer. Eu não abandono o livro pelo meio. Por quê? Porque senão eu sou um derrotado. Se eu não ler um livro até o final, eu sou um derrotado. Se eu não terminar um curso que eu comecei, eu sou um derrotado. Se eu não ir até o fim numa ideia que eu tive, eu sou um derrotado. Eu não sou um derrotado no quesito assim, aos olhos de Deus, porque sobre mim não tem culpa, acusação, mas aos meus olhos eu vou ficar prejudicado, a minha autoimagem vai ficar prejudicada. E aí eu vou passar a não acreditar que eu posso começar novos projetos, porque eu vou aceitar que a minha identidade é de um derrotado. Então, para manutenção da minha identidade, eu vou até o final em tudo que eu faço. E quando eu chego no final, quando eu termino o livro, o curso, o trabalho, a ideia, aí eu alimento essa identidade. Não, eu sou um vencedor, por meio daquele que me amou. Eu saio vencendo e para vencer. Tudo que eu ponho a mão prospera. Onde eu coloco o meu pé, eu tomo por herança. Não teve nada que eu pedi para Deus que ele não me deu. Tudo que eu coloquei diante de Deus, eu vivi. Teve dificuldade, teve resistência, mas eu resisti contra as resistências. Eu perseverei no dia mau e depois de ter vencido tudo, eu permaneci inabalável. Então, pega essa palavra para você, Efésios capítulo 6. Reveste da armadura e depois de ter vencido tudo, permanece inabalável. Aleluia. Deixa eu ler hoje mais alguns testemunhos aqui, ou comentários. O Mauri falando, hoje postei no meu Instagram, mais de 50 pessoas permaneceram e iniciaram um projeto incrível hoje, fruto da mentoria do pastor Rafael. Uau, fico chocado com um negócio desse. Esses testemunhos me abalam. Sugestão aos irmãos que deu resultado na minha vida. Modelar os irmãos que têm resultado. A Luiz, Naor, Rafael, Gilberto Camilo, Pablo Marçal, Apóstolo Paulo. É o principal que fez esses grandes homens de Deus ter resultado. O Senhor Jesus e o Espírito Santo. É isso mesmo, você entendeu tudo. Sou uma dessas. Aleluia. 2 Tessalonicenses. Olha, o Senhor conduz o vosso coração ao amor de Deus e à constância de Cristo. Fala para mim, Jesus desistiu de alguma coisa que ele pôs a mão? Jesus largou pela metade alguma coisa que ele planejou? Não, ele foi até o final. Você é como ele. Tal qual ele é, também nós somos nesse mundo. Então você começa e termina, você vai até o fim. Pastor, assinado o Clube do Resultado. Agora eu vou desfrutar, amém, Arthur. Cai para dentro. É um presente para você, não é para mim, não, é para você. E também não adianta fazer para não assistir, não. Não faz para me dar oferta, não, que eu não estou precisando. A não ser que seja a viagem de setembro para Israel, essa eu estou pedindo de oferta para Deus. Porque ficou R$100 mil o casal, que vai a Israel e 5 dias na Toscana, no interior da Itália, lá vai ser uma viagem romântica. Essa ficou $7.500 por pessoa, quase 100 mil. Essa eu estou pedindo de oferta. Se não for isso, não é a assinatura do Clube do Resultado, não. Não faz por minha causa, faz por sua causa. Você vai assinar o Clube do Resultado por sua causa, porque você valoriza o conteúdo que está lá para você crescer em conhecimento, para administrar a sabedoria, o que a sabedoria conquistou e colocou na sua mão. Atos Chagas, preciso conversar pessoalmente com o Senhor. Anota meu WhatsApp aí, 62996395454. Pode me mandar mensagem, a gente marca. Estou aqui disponível, eu tenho tempo para todo mundo. Você só tem que ter paciência para encaixar na minha agenda, mas se tiver paciência, se perseverar até o fim, vai dar certo. Então, nós fazemos até dar certo e não para ver se vai dar certo. Essa palavra mudou minha vida, pastorzão. Mudança de mentalidade profunda e radical. Amém, Diego. O Diego é um testemunho. Vou falar algo aqui. O Diego está lá em Cuiabá, me mandou um testemunho que eu fiquei impactado. Por quê? Porque ele viu o faturamento da empresa dele quadriplicar depois que ele começou a mentoria. Bora multiplicar. Em 12 semanas, quadriplicou o faturamento da empresa dele.
Mas sabe qual que foi o testemunho mais forte do que ele me falou num áudio enorme que ele me mandou, e eu parei para ouvir o áudio enorme que ele me mandou. É o Diego Olivato que está aí. Sabe o que ele falou que mais me marcou? É que ele está no descanso. Ele está faturando 4 vezes mais em 12 semanas no descanso. Feliz, desfrutando da família, servindo a Deus, com tudo bem na vida. Então, ele não foi alguém que teve que abandonar, a esposa não está abalada do casamento, os filhos não estão magoados, que o pai é indiferente, ausente. Não, ele está bem com a família, ele está bem com a igreja, ele está bem com Deus, ele está bem com ele mesmo, faturando 4 vezes mais em 12 semanas fazendo a mentoria. E está aí, ele dando testemunho que essa mentalidade mudou a vida. Ó, nos 28 tempos de Eclesiastes, não temos tempo de desistir, então vamos perseverar. Aleluia. Essa agora, como diz o outro, agora me destravou. Essa me destravou. Tem tempo para todas as coisas, a Bíblia diz, né? Eclesiastes 3 fala disso também. Existe tempo para todas as coisas, mas não tem tempo de desistir. Essa me marcou. Anota o código aí, como diz o padre. Essa não tem tempo. Vou anotar. Tempo de desistir. Uau, essa me marcou. O Rodrigo pegou as manhas do Pablo, tudo, ele está aí, escrevendo putz. Fala amém, que é melhor, criatura. Quando você fala amém, você fala eu concordo, eu creio, vai ser assim. Putz é só um putz. Joga um amém poderoso aí. Deixa eu ler mais alguns testemunhos aqui, rapidinho. Só para interagir, eu vou entrar na última aula, no conteúdo. Vamos ser mais 10 a 15 minutos de aula para eu encerrar. Os irmãos devem estar cansados. Vocês querem que acabe, irmãos? Vocês me falam aí. Se vocês quiserem que acabe, eu acabo agora já. Mas se não, vocês me dão mais uns minutinhos. Olha, Graziele, pastor, espero um dia honrar sua vida e a do pastor Luiz. Tem mudado minha vida e a vida da minha família. Tenho visto meu marido viciado na plataforma Clube do Resultado. Que é isso? Que bênção. É um tipo de vício bom, mas tem limite. Se ele deixar de fazer outras coisas, porque está só lá também, não vai ser bênção, não. Mas fico feliz. Glória a Deus, Graziele. Que grande bênção. Amém. Rodrigo, não largue esse homem de Deus por nada. Foi e continuará sendo canal de Deus para minha vida. Beijo no seu coração, pastorzão. Amém, querido Rodrigo. Fábio Marinho, irmão amado, que eu amo, marcou minha vida de muitas formas. Se for assim, e os 9 anos que ando com esse pastor e amigo não faz parte da minha história? Não entendi, Fábio. O que é? Verdade que foi o pastor, melhor presente que eu recebi. Agora peguei pela metade, não peguei o raciocínio do Fábio. Mas o Fábio tem 9 anos que anda comigo. Esse irmão eu amo demais. Ninguém ganha de Deus no dar, e o pastor Rafael terá a recompensa do Pai. Amém. Glória a Deus, estou aqui para isso. Tem um textão aqui, normalmente eu leio os textão tudo, porque eles costumam ser ricos, né? Então vou ler aqui, a Graziele mandou. Vi que Arão Bernardes está nessa live, ouvi uma entrevista no Mesa dos Notáveis, falou sobre o Deus que tem pressa em abençoar, e isso ficou na minha cabeça. Pouco tempo depois, eu estava em uma visita gerencial, juntamente com o gerente do Banco da Amazônia e um cliente do agro do nosso escritório, e naquele dia, depois do cliente falar que estava perdendo a área plantada de soja em função da falta de chuvas, já tinha 10 dias que não chovia, era um dia bem ensolarado. Ele estimava perder 250 hectares de plantio. Eu tive o impulso de orar. Fui bem simples. Pai, mostra para o Júnior quem é o Senhor. Faz chover na lavoura dele. Uau, eu nem sei o resto da história, eu já estou cheio de espírito aqui, meu Deus do céu. Depois entramos na caminhonete e eu pedi para voltarmos para a sede para fazer a foto da visita antes de que chovesse. Meu cliente riu. Daí falei para ele, vejo uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Vamos que vai chover. E começamos a voltar. E antes de chegar na sede, choveu. Meu Deus! Naquele dia eu conheci o Deus que tem pressa em abençoar. Uau! Estou chocado. Que é isso, Graziele? Que testemunho poderoso, irmã do céu. Faz um favor para mim, Graziele. Vou te pedir um favor. Por favor, irmã. Faz um favor. Oi, pastor. Grava um vídeo disso. 1 minutinho e me manda, por favor. Contando essa história. Todo mundo tem que... Eu tenho uma mensagem do cliente até hoje, dizendo, passando depois, quantos milímetros tinha chovido em cada talhão dele. E ele contou para a mãe, ele contou para os amigos, contou. Ele tem quase 1 ano que isso aconteceu, a gente está no... Aconteceu o plantio de soja de novo, né? Quase chegando a colheita já. E
sempre que ele vai lá no escritório, eu falo assim, ó, Graça, parando de chover, tá seco lá, tá na hora de você descer lá na fazenda. Eu falei, Júnior, você já aprendeu, pede como filho que sabe que é amado, Uau. só pede. E ele é ímpio. Uau, E ele viveu uma experiência, assim, que foi... Ele me falou que depois que nós saímos, né? Ele foi tomar banho e daí ele começou a orar e ele falou assim que ele apertava as mãos assim, pedia, quanto mais ele pedia, mais engrossava a chuva no teto. Uau, meu Deus. Foi assim... Tô chocado. Isso é uma das coisas, né? Mas a gente tem vivido, assim, coisas incríveis aqui. Aleluia, minha irmã do céu. Estou aqui impactado com o seu testemunho. Você, por favor, me faz esse favor, grava isso daí e me manda, por favor. Tem muito mais gente que precisa ouvir isso, precisa ser impactado. Essa história, o que é isso? É fé pura. Como diz o outro, é fé pura e sem Na verdade, mistura. assim, eu tinha certeza que ia chover, mas eu achei que ia chover ali no dia seguinte, dali 2 dias ia chover, né? Mas, para mim também, eu fiquei enlouquecida dentro do carro. Tinham mais 3 pessoas junto com a gente, né? O cliente, o gerente do banco. E depois, quando a gente estava voltando, eu falei pro Jefferson, que é o gerente, né? Eu falei assim, a chuva serviu para aumentar a fé de quem? Porque, para mim, eu conheci o Deus de agora. Uau. Que era o que o Arão tinha falado, né? E isso tinha ficado na minha cabeça. Como é que é o Deus de agora? Uau, estou impactado. Como diz o outro, não tem outra palavra para definir, não. Estou impactado. Que coisa poderosa. Aleluia. Por favor, grava esse vídeo para mim, me manda. Não precisa ser perfeito, não tem que ser profissional, só grava. O que importa é a história, é o testemunho. Vai mudar a vida de muita gente, vai ativar a fé de muitos para crerem no Deus de agora, que tem pressa em nos abençoar. Aleluia. Glória a Deus, irmãos. Eu vou para a última aula, o último conteúdo, que é o seguinte: uma vez que eu estou falando para você de planejamento para 2022, já falei para você planejar planejamento financeiro, agenda, investimento e estratégia. Agora, a última coisa é o descanso. Você tem que planejar o descanso. O descanso não vai se planejar por você. E olha, eu vou ser usado por Deus agora para quebrar na mente de muitos aqui um ataque do inferno, que convenceu muita gente que é o seguinte, que endividado não pode ter férias, que quem tem muita conta para pagar não pode gastar tempo em academia, quem tem problema para resolver não pode ter tempo de desfrute. E convenceu você, esse engano maligno, de que você só vai poder desfrutar da vida depois que você não tiver problema nenhum, tiver pendência nenhuma, tiver ninguém te cobrando de nada. Mas eu estou aqui te destituindo dessa mentalidade hoje em nome de Jesus. Sabe por quê, irmãos? Porque o descanso é um estilo de vida. Você tem que viver no descanso, trabalhando no descanso, movendo no descanso, prosperando no descanso, resolvendo problema no descanso, mas o descanso também é uma ordenança de Deus. O descanso faz parte da criação. A Bíblia diz que Deus criou todas as coisas em 7 dias. Por quê? Porque inclui o 7º dia no descanso como parte da criação. Quando fala que em uma semana criou Deus todas as coisas, você vê que ele criou tudo, na verdade, em 5 dias, no 6º criou o homem e no 7º ele descansou. Mas presta atenção, tem a revelação do que você está ouvindo aqui agora. O 7º dia faz parte da semana da criação. Por quê? Porque Deus criou e ela faz parte do projeto de Deus para nós. Quando ele veio entregar a lei para o homem, ele colocou o descanso lá como um mandamento também. E por várias outras partes da Bíblia, ele deixou determinado que o homem tinha que parar tudo para descansar. Sabe por quê, irmãos? Porque no descanso tem algo poderoso que acontece com você. E eu vou te falar para você ser inteligente e dar crédito no que eu estou te falando. Olha, eu vou fazer uma afirmação, na verdade, melhor. Eu vou fazer 2 viagens esse mês, de novo, né? Eu vou para a praia semana que vem, vou ficar 7 dias num resort na beira da praia lá em Natal. E depois 7 dias na pousada do Rio Quente. Aproveitar minhas férias literalmente, integralmente. Só não vou aproveitar mais porque eu não tenho jatinho ainda, vou gastar muito tempo em aeroporto. Mas tudo é férias, já estou desfrutando. Mas eu vou te falar, eu vou prosperar, que vocês não têm noção depois dessas férias. Sabe por quê? Porque nesses 14 dias de viagem, no descanso, o que você acha que acontece? Eu libero para criatividade explodir, para novos projetos surgirem, porque no descanso
você amplia sensibilidade para ouvir Deus falar com você. Na correria do dia a dia, fazendo tanto de coisa que você está fazendo, você acaba entrando no automático só para executar o que você já vinha executando há muito tempo. E aí você vive uma rotina eterna. Mas quando você para repousar, para descansar, você dá ocasião para você ampliar sua sensibilidade no espírito, para você ouvir o Senhor. E nessa hora, as ideias surgem. Nessa hora, as dicas vêm. Nessa hora, os projetos nascem, estratégias brotam e você prospera como nunca antes da sua vida. Mas eu conheço muito empresário que até ganha muito bem, mas tem anos que não tira férias, porque não valoriza as férias. Porque acredita esse negócio que com tanto de problema que tem, como que sai para descansar? Se sair, vai estar sendo irresponsável. Mas eu quero te falar, irresponsável é aquele que não sai para descansar, porque ele está quebrando a ordem da criação de Deus. Deus criou e finalizou com descanso. Para o homem, começou com descanso. Para Deus, finalizou com descanso. Mas não importa se está começando ou finalizando, o descanso tem que fazer parte da sua vida. E você tem que planejar o descanso. Então, eu falei para você no começo dessa aula que eu ia te dar uma tarefa para hoje. E a tarefa para hoje que eu quero te dar é: você vai planejar suas férias desse ano ainda. Não é 2023, 24, 25, não. Agora. Se você pode, tem condições, viaje agora, em janeiro ainda, viaje. Pastor, só dou conta de 2 dias ali na praia, ou 2 dias em Caldas Novas, ou não sei aonde. A gente tem gente aqui que mora na praia. Tem um monte, inclusive, que está aqui que mora na praia. E quando foi a última vez que você foi na praia, para parar lá e ficar contemplando a criação? E para quem mora no interior, quando foi a última vez que você deitou numa rede e foi realmente desfrutar? Agora eu vou finalizar falando algo para você. Da parte de Deus, você vai entender o que eu quero te falar e isso nunca mais vai sair da sua cabeça. E eu vou finalizar orando por você. Presta atenção, porque férias, descanso, quebras de rotina, que seja para comer uma pizza com a sua família à noite, para ir num restaurante que você nunca foi, para visitar um lugar que nunca visitou, um passeio, uma brincadeira, tudo isso são oportunidades para você comprar memórias daquelas pessoas que você ama e de Deus estabelecer na sua vida também essas memórias. Porque quando você estiver lá na beira da praia, na rede, no campo, ou onde quer que você planeja ir, que seja em Paris, que seja onde quer que você deseja ir, quando você chegar lá, você fala: uau, eu nem acredito que eu estou aqui. Olha o que Deus fez, olha onde Ele me trouxe, eu estou vivendo os sonhos de Deus para a minha vida. Quando você estiver lá no descanso, desfrutando das férias que Deus te deu, você recebe fé para coisas maiores. E cada desfrute que você tem de uma promessa de Deus, cada vez que você apropria de um testemunho, que você apropria de uma oração respondida, você ganha fé para ampliar o tamanho das suas orações, dos seus alvos. Então, enquanto você estiver aí na rotina, apertando o botãozinho do play todo dia de manhã, só para trabalhar, esperando que sua vida vire algo extraordinário, só na rotina, eu quero te falar, vai te faltar memórias boas. E quando você olhar para trás, você não vai conseguir lembrar quando foi o último momento de desfrute, a última experiência marcante, o último testemunho vivido. E aí isso vai gerar incredulidade no seu coração de que uma vida boa está diante de você. Aí você ouve falando ano da aceleração, você fala: não é que nada. Tem anos que eu ouço falando isso, mas no final você vai ter perdido a fé na vida abundante que Deus tem para você. Então eu quero te desafiar, é uma tarefa para você hoje. Você vai sair de férias, você vai viajar. Nem que seja 2 dias na casa de alguém, você vai. Você vai fazer o que você não estava fazendo há muito tempo. E você vai descansar. E no momento que você estiver lá descansando, Deus vai ampliar a sua fé para coisas maiores. No momento que você estiver lá descansando, você vai apropriar das promessas. No momento que você estiver lá descansando, você vai ter ideias, você vai ampliar a sensibilidade para receber novos projetos celestiais de Deus. E você vai viver aquilo que você talvez nunca sonhou, nunca imaginou, nunca viu como sendo algo possível para você. Eu creio nisso e declaro que é assim que vai ser na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, eu vou salvar a live, vou colocar no meu canal no YouTube agora. Eu quero fazer um outro desafio para você. Eu acredito que muito do que foi dito aqui hoje pode abençoar muito mais gente do que esses 130 e poucas pessoas que entraram na aula ao vivo.
Então, eu quero desafiar você a fazer com que essa aula chegue em todo mundo que você conhece. Todo mundo que você conhece, você tem que criar isso como objetivo. Você vai falar, olha, está aqui meu presente para você de virada do ano, está aqui um investimento. Ó, eu paguei. Pode falar que pagou, porque você pagou mesmo. Você não vai falar quanto. Você fala, ó, paguei caríssimo por essa aula e eu estou liberando para você assistir. Por quê? Você pagou com seu tempo custa muito dinheiro. 1 hora minha vale R$ 2.500. Por que vale? Porque tem gente pagando isso. Eu acho que já vale mais, por isso que eu já não estou querendo vender mais por esse valor. Já estou rejeitando as mentorias. Então, 1 hora e meia com você, teoricamente, do meu valor, valeria aí R$ 3.500 praticamente. Então, você pode falar que pagou caro por esse tempo. Aí você insiste com a pessoa para ela assistir. E você cobra dela, e aí, assistiu? E aí, assistiu? E eu creio, irmãos, que muitas outras vidas vão ser desafiadas a viver essa multiplicação que Deus tem para elas. Amém? E o último desafio que eu quero te fazer. Para de dar desculpa. Para de procrastinar. De jogar para depois. Ah, eu vou ver. Um dia eu assino o Clube do Resultado. Um dia eu pego um livro para ler. Um dia eu começo meus projetos. Um dia eu vou dar aula. Um dia eu vou criar minha mentoria. Um dia eu vou... Aí você fica dando barrigada, jogando para frente e no final você não faz nada. Para com isso. Cai para dentro, executa. Realiza aquilo que Deus colocou na sua vida. Aquilo que está na sua mão, a mensagem que está aí queimando no seu peito, tira para fora. Bora. Cai para dentro. Bora acelerar. Bora escrever livros, bora lançar curso, mentoria, bora abrir empresas, bora empreender, bora prosperar, bora abençoar a vida de quem está precisando ser abençoado, bora honrar quem você deve honra, bora investir na pregação do evangelho, bora ser usado por Deus como nunca fomos antes na nossa história, bora desfrutar de estratégias de unção, de experiência, de transformação, de testemunho, como nunca antes desfrutamos. Bora! Estou te chamando, bora, levanta, vamos! Tem uma vida extraordinária esperando você, não adie mais. E não fique encontrando culpados, jogando culpa, terceirizando culpa do porquê você não está vivendo essa vida extraordinária. Não, cai para dentro e vai viver isso que o Senhor adicionou e multiplicou. Porque Ele te deu vida e vida em abundância. Ele adicionou, você não tinha vida, Ele adicionou. Só que Ele quer que agora essa vida multiplique. 30, 60, 100 vezes mais no mínimo. E não tem limite, em nome de Jesus. Amém? Vou orar por você. Está preparado? Olha, eu valorizo muito a oração. Quando eu falo que eu vou orar, eu acredito que uma oração é mais poderosa do que todas as aulas que eu possa dar. Porque orar é literalmente colocar Deus na parada. E agora eu vou orar por você. Na hora que eu orar, eu vou orar, falar amém e vou abrir momentos aqui para quem quiser falar. Eu vou gastar ainda alguns minutos com isso para quem quiser entrar ao vivo, dar algum testemunho. Mas feche seus olhos agora para você receber essa oração. E quebre agora, em nome de Jesus, essa procrastinação. Se você ficou com vontade, você entendeu que é importante, falou, não, vou assinar o Clube do Resultado. Não é amanhã, não, é hoje. Porque se eu dobrar o preço, você vai ter sido burro de ter deixado eu dobrar para depois você resolver fazer. Se você viu que você tem que fazer coisas, tirar ideias do papel, executar projetos, cai para dentro hoje, não espera mais não. Pega uma folha, caneta e coloca no papel. E amanhã você vai acordar executando isso. Amém? Eu já aproveitando isso, quem quiser falar, já levanta a mão aí em reações para eu dar oportunidade. Mas enquanto isso, feche seus olhos. Deixa eu orar por você. Vou orar um pouquinho mais intenso agora, porque eu estou aqui incendiado no meu espírito para liberar palavras proféticas sobre a sua vida. Pai, eu quero declarar nessa hora, no nome de Jesus, sobre todos que estão nessa aula. Eu quero declarar o favor do Senhor sendo multiplicado na vida deles. Eu quero declarar que a consciência da graça, do amor, do perdão, da justificação pela fé explode no coração deles. E eles vivem de acordo com ela, com essa revelação de que eles são amados, são justificados, são favorecidos. E dessa forma eu declaro que eles abandonam hoje toda mediocridade, eles abandonam hoje toda incredulidade, toda mentira na mente, toda procrastinação, todo adiamento dos projetos que o Senhor tem confiado a eles, que eles vão planejar e vão executar tudo que o Senhor tem colocado no coração deles. Eu declaro que hoje eles param de botar culpa nos outros, eles param de procurar culpados, eles param de dar justificativas e eles vão viver a vida extraordinária que o Senhor tem para eles. Pai, eu vejo no meu espírito, tem pessoas que estão assistindo essa aula, que estão abatidas na alma. A alma desmaiou, está abatido, não tem reação, não está empolgado, não está feliz, não está alegre, não está querendo fazer nada. Vai terminar essa aula e não vai fazer nada, porque se rendeu, desistiu, retrocedeu, não perseverou.
E o diabo está acusando, condenando, afirmando de que a vida dele não vai mudar coisa nenhuma, de que vai ser isso daí por resto da vida. Mas eu lanço uma palavra de comando agora na autoridade do nome de Jesus. Eu quebro, anulo, repreendo, expulso agora, em nome de Jesus. Bata em retirada toda a obra do inferno que está oprimindo essas mentes, esses corações. Caia por terra agora em nome de Jesus. E eu declaro que eles são livres. São livres para sonhar. São livres para planejar. São livres para executar. São livres para descansar. Toda mentira do diabo de que eles não podem descansar, não pode tirar férias, não pode fazer uma academia, não pode comer num lugar bom porque eles têm dívida, porque tem pessoas que estão cobrando eles. Não, eles vão desfrutar da vida e o Senhor vai dar o recurso para pagar as dívidas, para realizar os sonhos, para fazer tudo isso, mas eles não vão deixar de descansar. Eles vão cumprir essa ordem do Senhor, não apenas como um mandamento, mas como algo sadio da parte do Senhor para eles. Pai, para finalizar, eu quero liberar sobre eles agora a unção que eu creio que eu recebi da parte do Senhor. Uma unção de quem tem horror à mediocridade. Uma unção de quem não dá desculpa. Uma unção de quem é extremamente produtivo, de que o dia rende, faz muita coisa, mas no descanso, feliz, empolgado. Uma unção de quem não está amargurado, reclamando da vida. Uma unção de quem fica procurando ocasião para abençoar a vida de mais pessoas. Eu declaro que toda essa unção que eu creio que eu recebi da parte do Senhor, de mestre, de pastor, de empresário, de treinador, de qualquer que seja o nome que quiserem me dar, de professor, eu creio e eu declaro nessa hora que toda essa unção é liberada sobre a vida deles agora em nome de Jesus. E que testemunhos extraordinários de produtividade, de execução, de realização, de multiplicação de resultados, de histórias sendo transformadas através da vida deles, realidades que serão mudadas. Tudo isso o Senhor vai fazer. E eles irão desfrutar no descanso. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Amém, irmãos. Apenas esses 5 que levantaram a mão, para dar tempo, porque saindo daqui eu tenho um compromisso agora. O Pablo me deu o ingresso para ir no lançamento do documentário dele, que vai começar agora 8h30 no cinema aqui em Goiânia. Eu tenho que correr para lá. Vou levar. Ainda tenho que passar em casa para pegar minha esposa para ir comigo. Ela não vai largar na chapada nesses trens sozinho, não. Então, eu tenho que ir nesse documentário ainda. Então, só esses 5 que levantaram a mão, pode falar. Primeiro, Alexandre Marques. Pode falar, querido. Graças e paz, pastor. Boa noite, irmãos. Paz. Pastor, não era nenhuma dúvida, era só um comentário, né? Eu vi o pastor Aloysio e o Pablo falando, né, que com o advento da tecnologia, o ID virou Vind, né? Isso. E aí, com o posicionamento do Senhor aí, eu comecei a te conhecer, né, igual o senhor falou que o senhor posicionou, eu não conhecia o senhor antes, comecei a conhecer o senhor há pouco tempo, e já percebi que tem uma unção sobrenatural, já adquiri o seu livro no final do ano, inclusive autografado, né? Estou lendo ele, Clube do Resultado assinado. E o Senhor realmente falaram aqui, né, que a gente nunca vence Deus no dar. Então, o Senhor até fez uma analogia esses dias, acho que na mesa dos notáveis, né, que as pessoas têm pedido para ser copos cada vez maiores, né, para poderem receber mais. O Senhor quer ser um pires bem rasinho, né, para que bata e já transborde do Senhor. E o Senhor tem conseguido ser um pires cada vez mais raso, né, transbordando demais. Só queria agradecer ao Senhor e declarar sobre a sua vida, né, que o Senhor em breve vai poder desfrutar da colheita abundante e vitalícia. Amém. Né? O Senhor está semeando tanto que muito em breve o Senhor não vai nem estar mais semeando, mas vai estar naquela colheita abundante e vitalícia de tudo isso que o Senhor está fazendo na vida dos irmãos. E eu declaro, né, eu estou aqui motivado, a gente vai começar, já está alinhado com o pastor Silva, nós vamos começar o Empreendedores Radicais aqui em Ribeirão, trabalho com os desempregados também. Creio que vai ser bênção, te modelo muito, creio que Deus vai me usar e vai me prosperar com um propósito ainda. Era só para profetizar sobre a sua vida, declarar sobre a sua vida, pastor. Amém. Muito obrigado por meu tudo. Irmão querido. Deus abençoe muito. Amém, glória a Deus. Obrigado. Querido Rodrigo Pignaton, pode falar. Aleluia, profeta do Altíssimo. Queria agradecer por esse período, né, da Bora Multiplicar. E como eu falei com o pastor Luiz na terça-feira, eu quero entrar esse ano 2022
pela porta da honra, Amém. né? E eu quero honrar a vida do senhor, né? E agradecer a Deus por o senhor ter sido um canal na minha vida, né? Tudo desbloqueado, destravar, aquele negócio de firma o golpe, vira homem e tal. E muitas vezes a gente é um obeso espiritual e precisa botar a fé em ação. E o senhor, por ter sido atleta, né? Um lutador, o senhor tem também esse espírito de atleta na fé, né? O senhor é uma referência para mim e eu vou continuar modelando o senhor até o fim, entendeu? Porque quando a gente reconhece a unção na vida de uma pessoa, essa unção ela escorre para a minha vida também e vai escorrer para a vida de outras pessoas. Amém. Eu queria agradecer por tudo e eu acho que o senhor está cobrando barato demais o Netflix do céu. Tá? Não, vai ser 99 tá por dado. mês. Tem que ser 299, entendeu? Porque as pessoas só dão valor àquilo que, sabe, custam alguma coisa para ela, suor, sangue, lágrima, né? E o senhor é nessa pegada aí, né? De vencedor, de lutador, e meu espírito está fortalecido, robustecido. Amém. E através dos networks do senhor, o Arão, por exemplo, é um. Nós já estamos conectados, encontramos lá no chamado, e eu creio que o senhor vai fazer grandes coisas através desses networks da vida do senhor. Aleluia. Amém, meu irmão. Obrigado por tudo, querido, por todo carinho, consideração. Tamo junto. Tamo junto. Vamos lá, Até próximo. depois do fim. Amém. Edson Manuel Gomes. O Fábio Marinho está mudando o nome da plataforma aí, ó, Rafa Flix, mas não vai mudar não, vai ficar Clube do Resultado. Pode Boa noite, falar, pastor. Edson. Tudo bem? Tudo ótimo. Então tá bom, pastor. Eu queria rapidamente aí, né, testemunhar de tudo aquilo que eu recebi nessa mentoria. Né, fui muito abençoado, tremendamente abençoado. Eu também. Não somente pelo conteúdo da minha esposa que falou, eu também fui. Minha esposa falou aqui do meu lado. Aleluia. E, né, com todo o conteúdo que eu recebi, né, com tudo aquilo que nós ouvimos de testemunho dos irmãos, né, foi uma mentoria abençoadíssima. A gente conheceu pessoas maravilhosas, né, daquilo que Deus tem feito através da vida dos irmãos. E para mim já valeu a pena, acho que na segunda aula, se não me engano, que o pastor falou uma coisa, né, a respeito de muitas vezes a gente quer começar algo e a gente fica esperando estrutura, tem que ter isso, tem que ter aquilo. E aí o pastor falou que não, né, começa com aquilo que você tem. E aquilo me marcou, né? Eu tinha um sonho de começar o meu café e eu comecei na igreja, né? A princípio eu tô lá com ele funcionando na igreja, mas eu já até falei para o pastor, né? Coloquei lá nos meus alvos que eu quero abrir uma cafeteria mesmo em um outro lugar e eu creio que isso vai acontecer, né? Então esse é o testemunho que eu tenho e a palavra que eu tenho para o pastor é gratidão, né? Queria te agradecer. Oh, meu irmão. Porque você fez parte dos meus agradecimentos, pastor. Você está lá na minha lista de agradecimentos. Você foi o melhor presente que eu recebi esse ano, o ano de 2021. Muito obrigado. Deus te abençoe grandemente, abundantemente. Muito obrigado. Amém. Amém, querido. Ai, amém. Cida, pode falar, querida. A paz, pastor. Eu estou chorando, né, do irmão falar, mas eu só quero te agradecer, pastor Rafael, porque quando eu comecei a mentoria, eu até gravei o vídeo falando, quando eu comecei a mentoria, eu comecei, mas sem perspectiva, porque eu imaginava, tipo assim, eu estava muito perdida, né? Uma pessoa, uma profissional, mas uma profissional que sempre trabalhou para os outros e sempre fez estratégia para os outros, mas a minha marca eu nunca tirava do papel, nunca tirei do papel. E agora, começo de 2022, eu já estou, né, lançando a minha marca, lançando a minha coleção, né? E assim, te agradecer, pastor Rafael. O senhor é bênção na minha vida desde quando eu comecei andar com o senhor sempre foi bênção na minha vida, e eu louvo e dou graça, pastor Rafael, por ter entrado nessa mentoria, já fiz a assinatura do clube
né, do resultado. E, assim, louvo a Deus por tanta coisa que tem queimado no meu coração. Foi através disso, foi através das suas palavras. Eu trabalho de manhã, né, e aí eu fico o dia todo ouvindo, eu fico o dia todo, eu coloco o fone no meu ouvido e vou ouvindo, e eu estou aqui, eu estou ouvindo, eu estou no escritório, eu estou ouvindo. Então, assim, pastor, eu louvo e dou graça pela sua vida. Que Deus abençoe e multiplica na sua vida, pastor, a cada dia. Obrigada por tudo, sabe? Obrigada por ter colocado esse, sabe, deixar esse sonho, como o senhor falou no culto de domingo, sobre o vulcão. Então, aquela palavra de ontem marcou muito sobre o vulcão, pastor. Eu era aquele vulcão, sabe? Agora tem entrado em erupção e eu sei que vai dar resultado. Obrigada, pastor. Amém. Obrigada. Amém. Aleluia. Tem que segurar aqui as lágrimas. Não quero chorar para não emocionar os irmãos. Vou só ler alguns testemunhos aqui também, mensagens que mandaram aqui no chat. Aqui a Marcilene, amém, eu recebo essa oração muito poderosa, já faz algum tempo que estou sendo muito atacada com muita acusação, e essa oração libertou a minha mente para a glória de Deus, amém. Você é uma daquelas que não estava desfrutando da vida porque tem problemas para resolver, mas a partir de hoje você vai desfrutar em nome de Jesus. O Mauri, Deus está levantando homens com o mesmo DNA para mover nessa geração e gerar prosperidade pela graça de Deus, eu creio nisso de todo o meu coração. Aleluia. Josiel, conheço o pastor Rafael desde a mentoria Reinardo, pastor Luiz, daí então sempre ouço as mentorias, Deus abençoe grandemente sua vida, e também quero entrar no clube, ainda dá tempo? Dá sim, só que seja inteligente de pagar mais barato, ou se quiser esperar multiplicar, ficar 5 vezes mais caro, você pode esperar também, para mim não vai mudar muita coisa, eu só vou aumentar o valor porque eu realmente acredito no que o Rodrigo falou mesmo, que quem paga valoriza, quem ganha ou paga barato, acha que não tem valor e não assiste, né? Não valoriza. Meu pastor, a Letícia, né? Meu pastor, o Senhor é nosso presente de Deus, amamos sua vida. Obrigado, querido, muito bom saber que somos amados. A Renata, amém, louvado seja Deus por levantar pessoas como pastor em nosso meio, amém, glória a Deus. O Senhor é uma grande bênção, pastor, sou grato pela sua vida e eu sou grato por vocês, aleluia. Poliana é uma irmã querida, ganhou viagem esse ano para praia, para resort, desfrutou, né? De tudo isso. Gratidão, gratidão, gratidão. Que Deus renove sua alegria, a unção sobre sua vida. O Senhor é bênção, presente de Deus para nós. Amo o Senhor e sua família. Amém. Também te amamos. A Silvia, foi um grande presente ter me conectado com você, pastor. Amém. Então, não desconecte. Amplie a conexão. Paulo Sampaio, diretamente de Cuiabá. Tem que ir para a célula. Deus abençoe os irmãos. Feliz 2022. Bora multiplicar, bora acelerar. Antônio, glória a Deus, Videira Pedra 90, também Cuiabá, marcando presença. Amém, queridas, queridos. Vou terminar por aqui. Que Deus abençoe vocês. Estou esperando vocês no clubedoresultado.com. É um presente de Deus para você. Não procrastine, não ponha a culpa nos outros. Resolve, vai lá e faz. E cai para dentro. Já tem mais de 200 conteúdos lá e vai entrar depois todas as 65 aulas da Bora Multiplicar dessa mentoria. Vão entrar lá. E vários outros conteúdos, outros materiais, tudo isso que já está sendo produzido, meu e de vários outros também. Então, não perca. A todos os meus alunos da Bora Multiplicar, foram 13 semanas intensas, 65 aulas poderosas, mas agora a gente vai voar mais alto. Então, pela última vez, eu faço o convite, porque não acabou junto com a aula, o convite continua valendo. Bora multiplicar. Deus abençoe os irmãos.